a gente, alguns casos de... a gente já teve endorf em criança, ele operou, eu tive um DR, uma criança que eu acompanhava com estafiloma, ele operou, mas assim, são casos, alguns, HOP, ele não opera não. Mas aí você, essa parceria agora, vai vir lá de Recife para cá. O duro é isso, né? Porque, na verdade, esses bebês estão sempre... É difícil nessas transições. São bebês que precisam ser operados rápido e não tem como ele vir de longe, né? Ele está internado em algum lugar. Esse é o problema do HOP sempre, né? E a canela é muito curta, né? Mas quando você tem feito muita injeção? Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir. Alexandre, tu tens feito mais laser ou mais injeção? Eu sou super laser. Você sabe que, na verdade, essa parte das injeções, quem mais faz aqui são as oftalmopediatras, assim, sabe? Para mim, acaba chegando... porque, na verdade, aqui quem faz muito isso é a Luísa Hopker e a Daiane, que até falou com vocês, né? Elas vão em várias maternidades. Eu tenho uma parceria com elas enorme, assim. Então, quando elas fazem injeção e não dá certo, acaba vindo para mim, assim. Até eu que ajudei elas a aprender a fazer laser, assim, sabe? Eu queria que elas aprendessem, que laser tem que aprender a fazer. Então, como é lá no UTI, eu acabo não indo em UTI. Eu só vejo o bebê que acaba saindo e vem. Eu não vou em UTI, raramente, assim, sabe? Então, eles já vêm para mim, daí para mais a parte cirúrgica mesmo. Então, eu ainda sou um grande defensor do laser. Bem assim, só... Então, você não acompanha a HOP, você só pega os casos cirúrgicos, né? Mas eu acompanhei HOP, assim, vi muito HOP clínico lá atrás no HC, então a minha bagagem, assim, de anos e anos. No consultório, eu vejo os bebês que saem da UTI, muitas vezes encaminham para mim, os que já estão meio que de alta, assim, sabe? Entendi. Porque isso é só o tempo, né? Não tem, a gente vai ficando melhor, né? Confiante, assim, né? Sem dúvida. HOP só vendo, fazendo laser e acompanhando para você saber como conduzir melhor. E perder o medo, né? Existe um medo tão grande do HOP que... O problema que eu tenho aqui ainda hoje é assim, eu não opero dentro de um hospital com UTI neonatal, né? Então, quando eu opero é uma confusão, né? Tem uma ambulância lá fora com a UTI neonatal, então a gente opera, sobe lá aquele paramédico, tudo, e transfere o bebê para a UTI. Tem um medo, assim, né, da parte legal e tudo, né? Mas é o jeito que tem. Aqui em Curitiba, no Sul, aqui não existe. Acho que só São Paulo, né, que tem hospital com UTI neonatal para se operar junto, assim, né? A gente também não é isolado do... Então, você continua indo para o HC? Não, daí o HC, Camila, 3 anos atrás entrou a EBSER, né? E cortaram todos os médicos voluntários. Então é proibido ir lá. Não sabia, não. Na EBSER eles teve muito problema de médico voluntário de entrar legalmente, né? Com processo trabalhista. Então eu acabei saindo do HC por um motivo assim... Eu ia lá, né? Por muito tempo. Minha formação é inteira lá. Então eu ia lá, assim, por prazer a vida toda e tive que sair porque não dava. Caramba, que triste. Aqui no HC daqui também é EBSER, mas realmente eu não sei se aconteceu a mesma coisa. Acho que cada hospital tem, né, uma particularidade às vezes. Faz quanto tempo que aí é EBSER? Acho que aqui deve fazer uns 5 no máximo. Acho que é 2015, 16, né? Assim que acho que é a mesma coisa aqui. Que coisa, assim, é triste porque você fez toda a sua formação, tudo no HC, e aí você, de uma hora para outra, é como se... Você deu acesso, né? Fechou-se uma porta e você, com certeza, faria uma contribuição diferenciada por toda a sua trajetória. É muito triste isso para os pacientes. E todo mundo aprende no SUS e depois, né, assim, seria interessante continuar. A gente continuar, né? Vocês fazem angiografia com RETScan aí, não?
A fase, claro, você tem aquele paper legal, né? Agora que eu lembrei, agora que a Adriana tá junto, né? Você ganhou o prêmio. Qual foi o prêmio? Você ganhou um Research Award, né? Qual foi? Eu vi a tua foto em algum lugar esse dia. Eu ganhei do SBO, foi esse não? Foi aquele da Varilux, né? Acho que da Varilux ganhou esse, né? Que eu vi. Não sei onde é que eu vi isso. Foi. Legal, né? Não, eu gostei muito, aprendi muito a parte de anjo lá com Nina. Ela faz em todos os casos, para tudo. Ela documenta pós também com anjo. O Hop, ela tem feito muita anjo, até para ela vem assim, ela vem percebendo que em alguns casos a anjo ela consegue predizer o mau prognóstico através da anjo, e aí ela não, esse aqui eu vou tratar mesmo ainda não tendo plus, eu já tô vendo aqui que vai evoluir. O padrão não, isso é muito legal, né? É muito legal. Tem que ser um mundo, né? Mundo Bascom Palmer, um mundo que pra gente ainda é muito difícil, né? Pra gente, pra distante, né? Criança. Dá pra fazer anjo, vamos começar, né? Vamos lá, gente. Então, bem-vindos ao nosso Web Update. Né? Hoje estamos aqui com o Dr. Alexandre Grandinetti. É uma honra, é um prazer falar de um assunto que eu acho que para muitos é desafiador, mas pelo que eu vi a aula hoje já está cheia de casos assim, bem legais e que vocês vão aprender bastante. O Dr. Alexandre é do Paraná. Eita, ficasse muda, Adri. Acho que bati em alguma coisa. Eu só ouviu que ele era do Paraná. É do Paraná e fez toda a formação dele lá, mas também fez na Califórnia, né, estágio de oftalmologia e fellow, pelo que eu vi. E aí tem uma grande bagagem, estava aqui contando, passou 11 anos no HC do Paraná e aprendeu muita coisa de retina pediátrica, e tenho certeza que a aula hoje vai ser muito interessante para quem faz retina e quem gosta de oftalmopediatria. Podemos começar. Só lembrando para vocês deixarem o microfone desativado e fazerem perguntas pelo chat. Olá, então, boa tarde a todos. Queria mais uma vez agradecer a Camila e a Adriana pelo convite. Também é uma honra estar aqui junto com a Fundação Altino Ventura. Acho que essa época de quarentena fez a gente crescer de muitas formas diferentes, né? E aqui esses web updates, webinars, tudo quanto é tipo de aula online está fazendo todo mundo aprender muito mais. Eu vou começar a compartilhar os meus slides aqui, então, vamos lá. Vocês estão vendo tudo aí, então, né? Estamos vendo. Ótimo. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre a abordagem cirúrgica. Me dê licença um minutinho. Cadê a nossa música, Adriana? Já passou a música. Foi mesmo, eu estou aqui. Então, foi antes Alexandre, esse é Dr. Marcelo Ventura. Olá, doutor Marcelo, um prazer ouvir o senhor aí. Obrigado. Seja bem-vindo. Você ouviu a música? Eu ouvi a música no comecinho aqui junto. Que coisa, porque quando eu entrei, vocês estavam conversando aí algumas dificuldades, enfim, de algumas coisas que eu ainda peguei um pouco isso aí, mas não vi a música. Então, desculpe aí a interferência, mas é porque a música para a gente é tão importante e eu não vi. Quando eu entrei, ela já tinha passado. Mas tudo bem. Que bom que você ouviu. Então, é isso mesmo. É aquilo que está na música A Onda. Como a onda. Mas vai lá, me desculpe e vamos em frente. Imagina. Obrigado por estar aqui ouvindo a gente. Então, eu vou começar falando para vocês sobre a abordagem cirúrgica em retina pediátrica. Eu dividi essa aula em duas partes, basicamente. Vai ser uma primeira parte mais teórica, mais de conceitos básicos de cirurgia pediátrica, e depois a gente vai fazer uma discussão de vários casos. Então, lembrar sempre que a cirurgia de retina pediátrica, ou até mesmo a retina pediátrica clínica, é um campo desafiador. Sempre foi. E mesmo hoje, com a evolução que a gente teve, ainda continua um campo onde a gente tem muito medo, muito receio, devido às dificuldades que a gente tem. Nos últimos anos, a gente teve um grande aumento, né, das tecnologias de exames, então a avaliação multimodal veio fazer com que a gente consiga estudar essas crianças de forma mais adequada. Eu até estava conversando com a Camila agora sobre angiografia, etc. Os avanços nos testes genéticos e tratamentos também estão vindo para revolucionar tudo isso, especialmente os avanços na retina cirúrgica, né? Eu fui treinado na época ainda do 20 gauge, a gente viu acontecer o 20, a gente foi para o 23, foi para o 25, hoje está começando a fazer um pouco mais de 27, e os equipamentos também estão permitindo que a cirurgia pediátrica se torne uma coisa mais factível, mais real e com melhores resultados.
Aqui eu mostro para vocês alguns exames, só para a gente ter uma ideia de avaliação multimodal. Então, aqui à direita, esse aqui é um estudo da Cíntia Toff da Duke, que é um dos grandes nomes do nosso IT pediátrico. A gente vê que nos bebês a termo, a fóvea nasce normal, com a depressão bem preservada, né, aqui no slide de cima. Já no slide abaixo é um caso de retinopatia da prematuridade, onde a gente vê uma diminuição da depressão foveal. Os bebês hoje com hipoplasia foveal, a gente vê uma fóvea praticamente retificada. Então, a gente consegue entender melhor por que essas crianças não enxergam tão bem muitas vezes. Aqui à esquerda também uma avaliação com uma angiografia de grande angular. Isso revolucionou a forma como a gente examina essas crianças. A gente vê uma fotografia dessa, não imagina que quando a gente injetar contraste, você vai ter um extravasamento de capilares profundos, uma hiperfluorescência de nervo tão intensa, o quanto a gente tem aquele estudo clínico que a gente olha basicamente somente o mapeamento de retina. Eu acho que é importante todo mundo lembrar dessa evolução da cirurgia vitro-retiniana, e aqui é obrigatório todo mundo saber quem é Mackmer, né? Mackmer vem da Faculdade de Duke, da Universidade de Duke, e hoje a gente vê esse daqui é a primeira vitrectomia via pars plana. Ele tinha uma sonda de 16 gauge, que ela entrava, ela cortava, ela aspirava, era uma sonda única. Então esse é o pai da vitrectomia moderna, e todo mundo tem essa obrigação de conhecer ele. Ao longo dos anos, a gente fez o 20 gauge, que era uma sonda de 1 milímetro praticamente. Depois veio primeiramente o 25 em 2002, até foi descrito por um brasileiro, Gildo Fuji, que estava lá com o Eugênio de Rouen na época e publicaram esse primeiro artigo. Depois Klaus Eckert em 2004 e depois Oshima em 2010 também, com essa evolução dos sistemas. As máquinas também evoluíram muito, então hoje a gente sabe que o Constellation, o IVA e outros aparelhos modernos têm uma qualidade de vitrectomia de fluídica que é muito melhor do que as que a gente tinha antigamente. Começando agora aqui, né, o exame do paciente pediátrico, né? A primeira coisa que eu acho importante, que quem quer fazer retina pediátrica, ou qualquer tipo de tratamento pediátrico, é saber que você tem que conversar muito com o paciente, né? Até os americanos gostam muito da expressão chair time, que eles usam muito quando discutem casos de cirurgia refrativa, casos de lente intraocular multifocal. Você tem que perder um tempo mesmo dessa consulta com os pais conversando e estabelecendo uma relação de confiança, porque essa é uma relação que não vai acabar daqui uma semana, quer dizer, você vai acompanhar essa criança por muito tempo, né? Se você realmente quer fazer cirurgia pediátrica, você tem que ter talvez uma lâmpada de fenda portátil, um aparelho que consiga medir a pressão em criança. Eu uso muito o iCare hoje em dia, quer dizer, um tonômetro de rebote que a gente consegue medir pressão em bebê de 30 dias, de 3 anos, qualquer idade, é um exame fácil de fazer. E lembrar sempre, claro, de fazer um mapeamento de retina com dilatação pupilar adequada, etc. A avaliação multimodal também, a gente tem muitos exames, mas lembrar sempre do ultrassom, né? Que é um exame que praticamente todas as clínicas têm, e é ele que vai te guiar muitas vezes no teu tratamento cirúrgico, no que você vai fazer, porque às vezes você não consegue olhar lá dentro, às vezes essa criança ela não para na frente de um retinógrafo, até para fazer um mapeamento de retina muitas vezes é difícil. Então ter um médico examinador com muita experiência é algo extremamente importante para que o teu time, né, que eu sempre falo, a avaliação, o time multidisciplinar, não adianta você querer estar sozinho, quer dizer, você tem que ter um ecografista que tenha muita experiência, um oftalmologista pediatra que esteja junto com você para ter o melhor tratamento possível. A biometria também é um exame que eu gosto muito, especialmente para a gente avaliar crescimento do globo ocular. Eu faço muita catarata congênita, então quando a gente consegue fazer biometria para saber se esse olho está crescendo mais ou menos até nos primeiros 12 meses de vida, a gente sabe que se a biometria começa a aumentar muito rápido, talvez isso seja um sinal de glaucoma, então você tem que ficar preocupado e atento a muitos detalhes. E claro, lembrar do exame sobre anestesia, né? Você tem que ter um limiar muito baixo para levar uma criança para anestesiar. Se você não conseguiu ver direito, não dá para você indicar uma cirurgia sem ter segurança de que você sabe o que você vai fazer. Eu muitas vezes até marco um exame sobre sedação e já faço a cirurgia logo após. Eu trago os pais de volta, fiz o exame, trago os pais, converso. E quando eu posso, até eu prefiro fazer em 2 oportunidades diferentes, porque essa é uma conversa longa. Quer dizer, você tem que falar de prognóstico. E o pai que está com uma criança sendo anestesiada para fazer um exame e ele sobe para conversar com você, ele não está preparado para assimilar tudo aquilo que você tem que falar, né? São muitas coisas. E aqui, por último, eu falo muito da confiança. Quer dizer, a parte mais importante na cirurgia pediátrica é você estabelecer uma relação de confiança com a família, né? Os pais vão estar confiando a você o olho do filho dele. Quem tem filho aqui talvez saiba isso, é muito difícil de você fazer isso. A partir do momento que você cria uma relação de confiança, você se torna quase parte da família e você vai seguir
acompanhando essa criança ao longo de muitos anos. Começando a falar agora da anatomia cirúrgica, né? Lembrar, essa é uma frase tradicional, né, desde o mundo da pediatria, que o olho da criança não é um olho de adulto pequenininho, né? Ele é um olho diferente. O olho da criança, a gente sabe que nos primeiros meses de vida, ele tem essa divisão bem certa entre a parte plicata e a parte plana, né? O corpo ciliar se divide entre essas duas estruturas. A espessura escleral, ela é menor do que meio milímetro, tem 0,4 milímetros nos bebês menores que 6 meses. Com 2 anos, o olho já dá uma boa crescida, ela aumenta para 0,8 milímetros, e depois disso ela vai crescendo até se ficar em torno de 1 milímetro a 1,3 milímetros na idade adulta. O vítreo também sabe-se muito sobre isso, que o vítreo da criança é um vítreo denso. Eu explico muito para os pais que o vítreo de criança pequena é como se fosse uma gelatina dentro do freezer, né? O vítreo de um adulto é uma gelatina na geladeira, e quando a gente envelhece, o vítreo é como se tirasse a gelatina para fora, ele fica extremamente liquefeito. Esse é um estudo que eu quero que todo mundo grave essa imagem aqui agora, especialmente esse número, esse 1,87. Esse é um estudo que está na Retina em 97, é um estudo bem importante do Richard Green, que eles pegaram mais de 150 globos oculares pediátricos e fizeram uma avaliação histológica pós-mortem. Quer dizer, as crianças a termo, elas têm a pars plana, em média, começando a 1,87 milímetros, né? Esse daqui é um marcador bem importante, porque é aqui que você tem que saber aonde você vai fazer uma injeção intraocular, vai colocar o teu trocáter, onde você vai entrar dentro desse olho. Com 6 meses já cresceu para 3 milímetros, com 12 meses vai para 4, e no adulto é o tamanho que a gente conhece entre 4 a 6 milímetros, mais ou menos, a depender do tamanho do olho. Mas a gente tem que saber isso basicamente porque se você começa uma cirurgia errado, entrando no lugar errado, basicamente você vai ter complicações muito severas. Esse estudo também mostrou para a gente aqui que o tamanho do globo, numa criança recém-nascida, quase 17 milímetros, 1 a 2 anos, 20 milímetros, e depois o olho vai crescendo lentamente. É por isso que muitos de vocês escutam, quando que a gente coloca lente intraocular em criança? Tradicionalmente acima de 2 anos, é o que todo mundo fala. Por quê? Porque nos primeiros 2 anos de vida, você tem um crescimento muito grande do globo, vai de 17 para 20, quase, né, um aumento grande, e o poder corneano também muda muito, quer dizer, a córnea, o olho cresce e a córnea vai ficando mais plana. Mas você vai de 51 para 44, 45. Então, o teu cálculo de lente intraocular, nessa variação aqui, tem uma possibilidade de erro biométrico muito alto. E daí também não adianta você colocar uma lente numa criança e errar completamente o grau, porque isso vai te atrapalhar depois da mesma forma que a afasia. E essa aqui é um slide também que eu acho que todo mundo vai querer copiar. Isso aqui está no Ryan, na 6ª edição, no capítulo de doenças cirúrgicas pediátricas. Quer dizer, é a distância que eles sugerem para você fazer as esclerotomias baseadas em idade, né? Então, nos menores de 3 anos, 1,5, que vai estar menor do que aquele 1,87 que a gente viu naquele estudo de 1997. Esse daqui já é um estudo mais recente, agora está no Ophthalmology Retina de 2018. Eu achei legal colocar essa foto para a gente ver como que eles fizeram para calcular o tamanho da pars plana. Então, eles colocaram uma fibra ótica aqui de 25 no lado temporal, e daí com um compasso eles mediam essa por translucência aqui, aonde não tinha retina. A gente vê que aqui onde fica escuro é porque a retina já está colocada, né, aplicada lá. E esse espaço entre o limbo e a retina é a pars plana. E o que foi interessante desse estudo foi que ele mostrou que não necessariamente isso é igual por idade. Isso muda dependendo da doença. Então, no grupo controle, seguiu muito aquilo que eu mostrei para vocês, ali do 1,5, 1,87, mas no FIVR, na persistência da vasculatura fetal e em coloboma, que são doenças que envolvem uma disgenesia retiniana, quer dizer, o olho se forma diferente, e esses olhos geralmente tinham uma pars plana mais curta, né? Quer dizer, o espaço era menor. Já no olho com Stickler, com miopia, que são os olhos grandes, esses olhos, mesmo no primeiro mês, eles já tinham um tamanho maior, ele já tinha praticamente o dobro de tamanho. Então, o olho grande, ele vai se assemelhar mais ao olho adulto, né? O olho pequeno, que veio com uma doença congênita de má formação embriológica, muitas vezes, com a persistência da vasculatura e o coloboma, a tendência é de que você tenha que entrar mais próxima do limbo para evitar de ter problemas graves. Tá? Passando agora aqui para a parte já de cirurgia propriamente dita, né? O que a gente sabe e faz sobre a córnea? Uma coisa simples durante uma cirurgia que você não tem que ter dó, né? Que é uma coisa que a gente fica preocupado às vezes, é remover o epitélio corneano. Se você não está vendo bem,
tira o epitélio. O epitélio cresce de volta, isso em adulto. Na época que eu fazia 20 graus, a gente usava muita lente de contato, as cirurgias demoravam muito, era muito comum a gente remover o epitélio. Hoje, como a gente usa num contato, valvos trocáteres valvulados, a pressão é mais controlada, a gente faz isso muito menos. Mas é uma dica que precisou, tira o epitélio da córnea, até mesmo numa retinopatia da prematuridade, quando você vai fazer laser, por exemplo, que não é uma cirurgia, mas você não está conseguindo ver direito, remover o epitélio muitas vezes pode te ajudar muito. Uma outra solução é colocar visco na câmara anterior, né? A hora que você coloca visco na câmara anterior, o endotélio melhora a capacidade de bomba dele também e você consegue enxergar um pouco melhor. Porque é desesperador você estar com o olho de uma criança pequena, anestesiada, e você não consegue enxergar, né? Uma outra situação mais avançada é o uso de uma ceratoprótese temporária, né? Até não tenho nenhum interesse comercial, mas a DORC, ela fornece, ela vende aqui no Brasil. Existem 3 tipos de tamanho dessa prótese temporária do Eckhart, que ela tem milímetros, né? Essa aqui de 0,7, 7 milímetros é a ceratoprótese para criança, ela tem até profundidades diferentes para a facia, etc. E claro que lembrar que se você vai usar uma ceratoprótese temporária, ou você vai ter que devolver a mesma córnea desse bebê, ou até mesmo trocar de córnea, que é o caso quando você tem uma anomalia de Peter, com uma hemorragia vítrea, quer dizer, uma córnea que já não dê para enxergar. A gente sabe que o transplante de córnea pediátrico, ele entra muito no lado retina pediátrica, desafiador, difícil, com resultados difíceis, e não é todo mundo que tem experiência. Eu sei que agora lá o grupo do Nicolas, que é um grande amigo meu, eles têm agora experiência até de fazer DMEC em crianças, mas sabe-se que o resultado não é o esperado igual a gente tem nos adultos. Agora aqui passando para o cristalino, não vi bastante eu falar o nome dessa pessoa aqui, que chama-se Mike Tracy, tá? Ele é um grande retinólogo pediátrico que está lá em Royal Oak, perto de Detroit. Ele é uma lenda, ele é praticamente um dos pais da retina pediátrica, tanto clínica como cirúrgica, e já em 92 eles descreveram a vitrectomia poupando cristalino. Nessa época eles faziam 2 incisões, eles entravam dentro do olho, a mão esquerda segurando uma infusão que tenha iluminação e infusão junto, e na mão direita um instrumento de vitrectomia. Então assim que começou, né? E o que eu falo muito é que se você consegue poupar o cristalino, muda completamente o teu pós-operatório e especialmente a reabilitação visual. Porque não basta você colar uma retina. Se você colar uma retina de um descolamento pediátrico e deixar ele afásico, vai ter que colocar o óculos, vai ter que colocar a lente de contato. Quer dizer, não adianta nada colar a retina e deixar ele lá com mais 15, com mais 20 graus, porque ele vai ter baixa visão por ambliopia. E algo importante também é que a evolução e formação de catarata nesses casos surpreende a gente muitas vezes. As crianças não fazem catarata tão rápido, igual no adulto. A gente faz cirurgia de bebês com HOP, e eles levam 5, 10, 15 anos, muitas vezes, para evoluir com catarata. Então, sempre tentar preservar o cristalino. Existe uma discussão muito grande, aqui até o Dr. Marcelo está me escutando, eu sei que ele é um dos grandes nomes da cirurgia de catarata pediátrica, uma honra estar aqui junto com ele. Faz via limbal, faz via pars plana, essa é uma discussão que não tem fim, e a verdade é assim, depende muito de como você foi treinado. Se foi treinado via limbar, tira via limbo. Foi treinado e tem habilidade e segurança com trocáteres, a pars plana é uma boa opção também, né? Muitas vezes você vai fazer a cirurgia já combinada em crianças maiores. Eu até vou mostrar alguns casos aqui que eu já faço a vitrectomia associada com a faco e daí já com a lente intraocular para melhorar o teu resultado e conseguir também já avaliar as estruturas mais anteriores do olho. E casos graves de PVR anterior, muitas vezes você tem que remover todo o saco capsular. Isso é uma coisa que quando eu faço me dói o coração, igual eu explico para os fellows às vezes, porque a gente sabe que tirar o sulco de uma criança que vai poder receber uma lente no sulco depois, vai ter que ser uma lente suturada, mas muitas vezes você tem que remover esse saco capsular. E uma coisa que eu acho super importante, uma dica já aqui, é você sempre usar a técnica bimanual. Não adianta entrar lá com uma pinça e arrancar o saco lá de dentro. Você entra com uma pinça, segura o saco, você traciona ele para o centro do olho, vai com o vitreófago, vai cortando a zônula, vai removendo aquilo de forma bem delicada, porque na hora que você puxa um saco inteiro, vem zônula, mas vem base vítrea, você pode já fazer uma rotura gigante ali, e tudo isso vai complicar muito a tua vida. Como eu falei agora, então, o implante secundário, você só vai pensar em colocar uma lente nessas crianças quando a coisa estiver extremamente estável, né? Você tem uma situação sem reação inflamatória, a retina está colada, você não tem nenhum quadro que possa piorar após o implante secundário. As técnicas de fixação escleral entram na mesma discussão da fixação escleral no adulto,
Ninguém sabe qual é a melhor técnica. A melhor técnica é aquela que você tem mais habilidade, tem mais conforto de fazer. Vai estruturar na íris, vai estruturar na esclera, vai usar Yamane, vai usar a artesã na frente ou atrás. E o tempo cirúrgico é muito discutível, quer dizer, especialmente na catarata congênita hoje, quando a gente deixa essas crianças afásicas, especialmente nos casos bilaterais, se a criança está com 5, 6 anos, está de óculos, está 20, 25, 20, 30 e está feliz, eu não preciso colocar uma lente nessa criança. Agora, a hora que ela está tendo algum problema, a mãe começa a reclamar, a escola virou um problema, essa talvez seja a hora. Mas essa hora é dependente de cada família, de cada mãe e de cada criança. Não existe uma definição perfeita para tudo isso. Falando agora um pouco aqui sobre as técnicas cirúrgicas, entrando já no nosso mundo da retina, essas grandes diferenças, né, de pontos de inserção, o olho de criança não é um olho de adulto pequenininho, o tamanho dos instrumentos, isso foi uma grande evolução, depois que a gente foi para o small gauge, quer dizer, 23, 25, agora 27, um instrumento dentro do olho desse tamanho ainda assim é grande. Antigamente, quando era 20 gauge, imagine uma sonda de 1 milímetro cortando e sugando o vítreo de um olho muito pequeno. Isso causava iatrogenia e por isso os resultados cirúrgicos do século passado, da década, né, de 90 e especialmente do começo dos anos 2000, eles eram muito piores do que os resultados que nós temos hoje, né? A dinâmica da cirurgia também, trocáteres valvulados, uma sonda menor que corta em alto corte, quer dizer, você consegue remover o vítreo de uma forma muito mais segura. E é isso que está fazendo com que a retina pediátrica venha se tornando cada vez mais presente. A gente começa a ver casos aqui, casos ali, porque todo lugar agora a gente consegue realmente entrar em olhos pediátricos, sair desses olhos sem fazer nenhum dano e ter um bom resultado pós-operatório, né? Lembrar sempre que a criança tem um vítreo muito aderido, né? Eu vou falar um pouco depois disso. Não necessariamente você tem que entrar numa cirurgia de criança e tem que descolar o vítreo, você tem que remover todo o vítreo lá de dentro. Isso é uma coisa difícil de tirar da cabeça do cirurgião de adulto, porque a gente é treinado para tirar todo o vítreo, né? E o vítreo é infinito, né? A gente não consegue tirar todo o vítreo, em criança menos ainda, tá? E aqui tem duas frases que eu gosto muito, uma é do Mike Tracy, que é, tradicionalmente, né, menos é mais, né? Em criança, quanto menos você mexer, quanto menos coisa você fizer para ter sucesso, provavelmente você vai ter melhor resultado cirúrgico. E outra é uma frase do Anthony Capone, também sou um grande fã dele, trabalha junto com o Mike Tracy, que é a viva para lutar um outro dia. Né? Chega um momento dessas cirurgias pediátricas que às vezes você não está vendo bem, a criança começa a ter algum problema fisiológico durante a anestesia. Não adianta querer terminar tudo no mesmo dia, porque você acaba se complicando. Então, nada impede você de parar hoje, coloca óleo de silicone, estabiliza a situação e você volta um outro dia para continuar a batalha. Quer dizer, você tem que ter isso na tua cabeça. A gente não consegue ganhar todos os casos e com o tempo a gente vai aprendendo isso, né? Falando agora sobre a introflexão escleral pediátrica, né? Como todo mundo sabe, é por isso que a gente tem muito medo, a criança prolifera ou reprolifera muito fortemente, né? A criança faz PVR de forma muito forte. Até catarata pediátrica congênita, existe uma incidência mais ou menos de 16% de... até uma coisa que eu achava que antigamente que não existia, de catarata se forma de novo, né? Você deixa uma massinha em algum canto, aquilo prolifera e aparece uma massa maior no eixo visual muitas vezes. Então hoje a gente sempre fala no descolamento pediátrico que a tua primeira opção sempre deve ser fazer uma introflexão escleral pura, né? Não fazer vitrectomia, não mexer no vítreo. Os descolamentos pediátricos eles fazem muito PVR subretiniano, tá? Diferente do adulto. O PVR sub ele é muito complacente de você drenar, fechar a rotura, a retina se assenta sem fazer muita tração e você não precisa mexer no vítreo, né? Claro que quando você tem que mexer no vítreo, doenças como FEVR, por exemplo, você vai fazer um sclerobuckling e vai combinar com uma vitrectomia. A minha tendência sempre é começar já com a cintagem, deixo o olho fechado, passa a cinta, às vezes eu até chego a apertar um pouco e depois eu coloco os trocáteres e começo. Um outro conceito que eu acho importante de falar para todo mundo é que se você coloca uma cinta, uma faixa numa criança geralmente menor do que 3 anos, você tem que cortar essa faixa depois, porque isso vai impedir o crescimento do globo ocular e vai alterar toda uma anatomia, uma alteração de crescimento. Em ROP é bastante discutido isso e fala-se muito que 6 meses depois, se você passou uma faixa, você deve tirar.
Eu, honestamente, não tenho experiência com faixa em HOP, eu vou falar depois. Antigamente se fazia, acho que muito mais, porque a técnica de vitrectomia não era tão avançada como a gente tem hoje. E sempre, como eu brinco, falo muito, a ambliopia. De nada adianta você colar a retina, deixar essa criança a -5 e não corrigir a refração dela. Ela vai ficar tão amblíope como se ela tivesse com a retina descolada muitas vezes. Então, isso é muito importante de sempre lembrar. Se não é você que faz a refração, tem que ter o teu colega oftalmologista pediátrico por perto, porque você operou hoje, a semana que vem, na mesma semana já volta com oftalmopediatria para fazer a refração e fazer a lente de contato ou óculos, o que quer que seja. Aqui entrando já na vitrectomia pediátrica, como a gente falou ali, no começo esses bebês são muito pequenos, eles não têm pars plana. Então a gente faz uma vitrectomia pars plicata. Aqui no vídeo à direita eu estou inserindo o trocáter no caso de retinopatia da prematuridade, né? Existe o 20, o 23, o 25, o 27 é o que a gente tem disponível hoje. Eu cortaria o 20 aqui da nossa história, acho que ninguém usa mais 20, mas entre 23 e 25 é extremamente discutível. Quer dizer, existe uma tendência a gente ir para o 25 hoje, mas muita gente ainda é muito fã do 23, porque tem pinça, tem um monte de instrumental do 23 e tem, assim, dificuldade em largar tudo aquilo para trás, jogar num armário lá de virar teu museu de instrumental e passar para ter tudo do 25. O 27 ainda, eu já usei 27 algumas vezes para fazer catarata congênita, não sei se vale a pena, ele tem um custo maior, eu tenho algumas dificuldades com custo, em especial aqui no hospital, então não é a minha primeira escolha ainda, eu utilizo basicamente 25 em todos os casos. O uso de trocáteres, como até conversei com a Camila aqui no começo, eu particularmente sou muito fã de usar trocáter, acho que se você souber colocar ele de forma adequada, ele não te atrapalha, mas também muitos cirurgiões preferem abrir a conjuntiva, faz uma incisão com o esclerótomo e entra através das esclerotomias, basicamente como a gente fazia no mundo 20 gauge. Aqui abaixo eu tenho também duas imagens que eu acho bem importante da gente saber que isso é possível, que é você colocar trocáteres limbares, né? Se você não consegue olhar lá dentro, se você está inseguro de colocar uma infusão dentro desse olho, não coloque, né? Comece a cirurgia via anterior e nada impede de, durante a cirurgia, você transicionar para trocáteres posteriores. A sutura das incisões também muda muito do tamanho da tua incisão. Se usar 20 gauge, vai ter que suturar sempre. 23, o índice de sutura é um pouco maior. Eu suturo muito pouco com o 25, honestamente, com o 27 menos ainda. Mas, claro, se você usou óleo de silicone, você tem que suturar todas as esclerotomias e também ter um limiar pequeno. Começou a vazar, ficou na dúvida, sutura, né? Um ponto de vicril transconjuntival transescleral não vai causar problema nenhum, o olho vai ficar um pouquinho mais vermelho, mas aqui o teu objetivo é fazer a cirurgia ser o mais perfeita possível e você não ter hipotonia no pós-operatório. Aqui eu mostro dois tipos de instrumentais que a gente não tem aqui disponível no Brasil. Ainda até o IVA eu não tenho certeza, a Alcon eu tenho certeza que não tem. Eles têm esses kits da Constellation, que é o 25 Short, né? Eles são menores, mais curtos, tanto a ponteira de vitrectomia quanto a sonda de endoiluminação. Um dos problemas, uma das queixas é que a infusão ela não vem em forma de trocáter, ela vem igual a gente usava no 20 gauge, a gente tem que passar uma sutura e ela fica fixa. Isso é bom por um sinal que um grande desespero aqui é você estar lá, às vezes está com o fellow, com o instrumentador que não sabe bem o que está acontecendo, ele passa a lente, puxa alguma coisa, sai voando a infusão lá de dentro. Todo mundo já passou por isso no 20 gauge, isso não acontecia, mas agora aqui, como ela é suturada, isso acontece menos, te dá um pouco mais de segurança. Existe esse kit, o 27 Ultra Short, que é da DORC, também. Mas uma queixa que eu já vi de algumas pessoas falando nos Estados Unidos é que as sondas são menores, mas os trocáteres continuam sendo de tamanhos grandes, que é o nosso grande problema hoje do trocáter, até mesmo tocar o cristalino e ou mesmo assim machucar a base vítrea. Aqui alguns instrumentos que eu acho que no mundo da retina pediátrica são muito conhecidos. A espátula do Tracy é um instrumento que todo mundo que já passou com ele, ela é famosa, quer dizer, ele trabalhou durante muitos anos com a Synergetics, que hoje em dia foi vendida, comprada pela Bausch Lomb, e essa é uma espátula com irrigação que ela é extremamente romba na ponta. Então você consegue entrar embaixo de membranas e fazer algumas dissecções sem cortar a retina. Porque se você fizer uma ruptura iatrogênica num olho pediátrico, isso muitas vezes é igual, acabou, né? A tua cirurgia vai ter um mau resultado. Essa daqui também é uma espátula da Alco, que é uma espátula descartável. Eu acho ela bem legal de usar porque ela tem uma ponta bem romba também. E o bom é que ela passa por um trocáter de 25. Né? A espátula do Tracy ela só tem 23,
né? Esse pique iluminado do Capone, o pique iluminado também do Capone e do Riso, também são piques em 23, são um pouco maiores. Eu ainda gosto muito do 25, tenho usado muito pouco o 23, mas a espátula do Trace é um instrumento extremamente interessante para quem quer entrar nesse mundo de retina pediátrica. Falando agora sobre sistemas de visualização, eu faz quase 2 anos e pouquinho que eu uso o Ingenuity hoje para fazer 100% das minhas cirurgias. Sou um grande defensor dessa tecnologia, quer dizer, eu acho que melhora não só a tua visualização, melhora a tua postura, e nessa hora que você vai operar um olho de criança, todo mundo fica tenso, mesmo com muitas pessoas. Se você está bem sentado, se você está tranquilo, está todo mundo vendo o que você está enxergando, a tua habilidade melhora. Aqui eu estou operando um caso também, um caso de uma papila em Morning Glory com descolamento de retina, e a gente vê que a visualização ela é muito boa, quer dizer, eu consigo fazer alto zoom, isso me ajuda, né? O sistema contato versus não contato, não existe nenhum estudo científico dizendo que o Bion é melhor do que a lente de contato. Isso vai muito do serviço onde você trabalha, como você foi treinado, mas eu hoje tento, para todo mundo que vai operar comigo, assim, se puder, começa de Bion, por exemplo, porque acho que eu uso não contato já há muitos anos, e hoje quando eu coloco o contato, tenho dificuldade, acho que eu não estou assim fazendo a cirurgia tão perfeita como eu faço quando eu uso com o não contato, especialmente porque a gente não encosta na córnea, e uso em cirurgia pediátrica, muitas vezes até vou mostrar um vídeo que eu usei ontem, uma infusão de câmara anterior, que com a lente de contato, a pessoa vai apertando ali, quando você vê a infusão de câmara anterior saiu do olho, porque você vai apertando o olho de forma inadequada e você pode ter complicações. Alguns tópicos bem assim, diretos da cirurgia da vitrectomia mesmo, como eu já disse, o descolamento de vítreo tem que tirar da cabeça que aquilo é extremamente necessário. Às vezes, se você consegue, claro que é ótimo. Se você não consegue, chega uma hora que você tem que desistir, né? O uso da triancinolona para corar o vítreo eu acho essencial, quer dizer, você consegue ver melhor, mas até mesmo em HOP, você joga a triancinolona, mesmo com triancinolona, o vítreo de criança é tão transparente que não cora tão bem com triancinolona, né? Roturas iatrogênicas. Se acontecer, é muito ruim, né? Tem livro cirúrgico que fala assim, se você fizer uma rotura iatrogênica, considere isso uma falha cirúrgica, quer dizer, você tem que abandonar o caso, fechar o olho e ir embora. Eu não acho que precise ser assim, quer dizer, você pode tentar fazer laser, colocar o óleo de silicone, mas a chance de proliferação celular de PVR, ela é muito grande. Da mesma forma, as retinotomias de drenagem, que a gente faz muito para evitar usar perfluorocarbono em adulto, às vezes posteriores, em criança não pode. Se você for fazer uma retinotomia de drenagem, ela tem que ser na extrema periferia, o mais próximo da base vítrea, da hora serrata que você puder, porque ela se comporta ali como um rasgo retiniano periférico. Porque se você fizer um buraquinho lá embaixo, você drena, termina a cirurgia, é lindo, mas vem PVR, vem proliferação e você acaba perdendo o olho. O uso de perfluorocarbono também, às vezes precisa. A gente sabe, pega um caso de Stickler com rotura gigante, não tem como você operar sem perfluorocarbono. Mas se você puder fazer uma troca fluido-gasosa e não usar o perfluoro, sempre é melhor, né? Especialmente nos casos onde você tem um coloboma grande, uma papila em Morning Glory, alterações de papila, você não sabe para onde aquilo pode ir, né? Não só isso, mas às vezes você tem um coloboma tão profundo que no final você vai ter dificuldade em aspirar ele lá de baixo, né? Eu já vi médico ter problema porque a sonda, se você está com 25 short, por exemplo, não chega, né? Eu utilizo muito uma sonda da Synergetics, que ele é uma extrusão mole e retrátil, assim, que ela sai grandona, assim, que ela consegue chegar lá no fundo em qualquer olho. Mas você tem que ter isso guardadinho na tua gaveta e saber onde está, né? Porque não adianta nada você estar precisando daquilo e cadê a minha sonda que está no armário? Não. Você tem que ter tudo aquilo meio próximo de você para usar na hora que precisa. E por último aqui, só falar para você da microplasmina. O grupo do Mike Tracy, lá antigamente, eles faziam muito, tirava-se sangue da criança, levava-se para o laboratório, fazia uma centrifugação, eles faziam plasmina autóloga. Eles jogavam microplasmina dentro do olho da criança 30, 60 minutos antes da cirurgia e partiam para uma vitrectomia. Daí que surgiu até a microplasmina, a oquiplasmina, perdão, que foi vendida pela Alco aqui no Brasil durante um tempo, que foi o Getreia, que acabou não tendo muito sucesso. E até hoje a gente espera que um dia a gente tenha um líquido que entre lá e deixe o vítreo dessas crianças mais líquido, para a gente ter uma vitrectomia mais fácil, vamos dizer assim. Falando agora de tamponantes depois da cirurgia, o meu tamponante oficial é o ar, né? Quase 90, 95% dos casos eu utilizo o ar. O BSS você até pode deixar um olho em soro,
mas eu acredito muito que o ar dentro de uma cavidade, quando você faz suturas, incisões que você não vai suturar, ele faz um tamponamento superficial melhor por dentro do olho e você tem menos risco de vazamento, né? Gás tem um uso limitado em criança, porque você não vai colocar gás numa criança numa rotura inferior e vai mandar ele olhar para baixo. Quer dizer, o que eu falo muito para as mães, criança não faz repouso, é só se amarrar eles e deixar lá uma semana amarrado. Então você acaba não utilizando o gás. O óleo de silicone, sim, tem bastante utilidade. A gente vai poder utilizar o óleo de 1.000, de 2.000, de 5.000. A gente sabe que o efeito tamponante deles nas roturas é basicamente o mesmo. O que muda é o tempo de emulsificação. Quer dizer, tradicionalmente, se tem um olho único, que você não quer tirar o óleo nunca mais, usar o óleo de 5.000 é melhor. E lembrar sempre do nistagmo, tomar cuidado com isso. Tem diversos estudos que mostram que o nistagmo, como o olho fica chacoalhando o dia inteiro, o óleo emulsifica mais rápido. Tá? Então, nessas situações, você não pode mandar o paciente voltar num follow-up tão longo. Você tem que ver esses bebês mais próximos, porque às vezes você acha que em 3, 6 meses não vai acontecer nada. Quando você vê o bebê volta em 6 meses, assim, a criança está com metade da câmara anterior formada de óleo de silicone. E daí já vem com glaucoma, vem com mais complicações muitas vezes. Esse é meu último slide dessa primeira parte aqui agora, falando sobre o glaucoma. Esse é um grande fantasma que assombra todo cirurgião pediátrico, tanto na catarata, quanto na vitrectomia, na retina. Você tem que medir a pressão dessas crianças, e aqui eu falo muito do eye care, também não tenho nenhum interesse. Eu tenho um Tonopen e tenho um eye care. O eye care é mais fácil. Eu acredito, na minha opinião pessoal, que o Tonopen seja um pouco mais preciso, né? Mas como tem que encostar várias vezes, até existe um Tonopen novo agora que eles chamam de Quick Tap, que você toca uma vez só, ele já te dá uma medida. O Tonopen que a gente tem, quase todo mundo, você tem que fazer 10 medidas para ele te dar uma média. Esse Tonopen novo, você faz uma e ele já te dá ali 8, 15. Então, talvez facilite. Eu até vi isso ano passado na Academia Americana, mas o eye care ainda é a minha primeira escolha. O glaucoma do afásico, a gente sabe que ele existe desde a época da intracapsular, foi lá que veio até esse termo. Então, na catarata congênita, na retinopatia da prematuridade, ele é um fantasma que pode chegar. O uso do silicone, do óleo de silicone, também pode fazer aumento da pressão. São casos difíceis de controle clínico. E, geralmente, quando esses bebês ou crianças têm um glaucoma não tratável clinicamente, eles vão diretamente para uma cirurgia de implante de válvula. Quer dizer, a trabeculectomia, a TREC, não é uma cirurgia que tenha sucesso em criança porque eles proliferam, as TRECs fecham muito facilmente. Então, geralmente, a primeira escolha é a gente passar para o uso das válvulas. Eu abro aqui agora para discussão, Camila, Adriano, para a gente ver se tem algumas perguntas da audiência, etc. E depois a gente continua. Você está muda, Camila? Percebi agora que eu estava muda. Achei, já tenho várias perguntas, vamos esperar aí o chat, mas, Alexandre, parabéns pela primeira parte da aula, excelente, eu gostei demais da comparação do olho do adulto, que é totalmente diferente do olho da criança, vocês têm que saber a anatomia da criança, entender, gostei muito da dica, isso eu não sabia, de você fazer essa transiluminação. Na sua rotina, você usa mais ela ou você acaba se guiando mais pelos parâmetros daquela tabela que você mostrou? Eu vou muito mais, Camila, pelo tipo de doença que eu estou tratando e por assim, geralmente eu entro entre 1,5 a 2 milímetros, até mesmo nos bebês um pouco maior. Eu tenho segurança que ali eu sei que não vai acontecer nada. Então essa coisa da transiluminação até eu honestamente não tenho utilizado, mas é uma dica que na hora, se você está na dúvida, é fácil, né? Você vê ali até uma sonda de 25, quer dizer, uma iluminação pequena e que ela causa, mas claro, se você tem um olho com hemorragia vítrea, aquilo talvez não vai dar certo, né? Vai depender do olho que você está, que vai estar na tua frente. Stani Chang, né? Não é Chang, não. E a outra coisa que eu queria lhe perguntar em relação, eu entendi que você muda, também varia entre 23 e 25 gauge, não é isso? Dependendo do caso, tem casos que você aborda com 23 e 25, foi o que eu entendi. Qual seria esse caso que você abordaria com 23 e um exemplo de um que você abordaria com 25 gauge? Hoje eu diria que eu faço 25 em todo mundo, a não ser que eu esteja... O que eu faço muito hoje em dia é assim, olhos grandes, criança com Stickler, alto míope. Se eu vou tirar óleo de silicone, por exemplo, eu uso um trocáter de 23. Eu acho que eu ganho tempo. Né? Um tempo que diminui a anestesia. Eu até teve uma cirurgia recente que a gente fez que eu vi que levou 20 minutos na extração de óleo com 25. Depois eu fui editar o vídeo, sabe? Era um clipe inteiro do Ingenuity só de retirada de óleo. Então, 23 para o 25, eu acho que isso muda muito.
Eu, particularmente, a sonda de vitrectomia de 23 hoje, eu acho ela grande dentro do olho, né? No olho, até no olho adulto. Então, eu sou muito acostumado realmente a usar o 25. Assim, faz alguns. Eu comecei com o 23, com o 20, fui para o 23, fui para o 25 e agora eu tenho tentado usar o 27. Eu acho que nessa transição a gente sempre tem aquela assim, por que eu não estou usando o 23? Quando eu fui do 20 para o 23, por que eu não estou de 20? Do 25 para o 23 e do 27, por que eu não estou de 25? A gente vai tendo aquela sensação que eu devia estar com aquilo, mas com o tempo isso passa e a gente tende a ir para os gauges menores, eu acho, né? É verdade. Camila, desculpa, eu tenho desculpa interrogar aqui quem fala, de interromper, aqui quem fala é Liana Ventura. Eu quero parabenizar aqui a Alexandre, estou aqui com o Marcelo, estamos aqui assistindo, empolgados. Aliás, essa área é apaixonante, né? Sou suspeita como oftalmologista pediátrica. Aí eu queria perguntar para você, em relação ao seu serviço, qual é o volume de cirurgia pediátrica por semana? Eu tenho, assim, nos últimos anos eu fui me tornando uma referência aqui, então eu até fiz um levantamento, até mandei para o Congresso, até fiquei triste com o Congresso da Sociedade Pediátrica de Retina Europeia, a Sociedade de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica, que é a CNM desse ano, eu mandei um paper para eles esse ano, do meu ano passado, que eu fiz um levantamento com os meus fellows, eu fiz 55 cirurgias pediátricas ano passado, né? Então, se a gente de catarata? De catarata, retina e laser, entravam esses três incluindo tudo, né? Não, mas em catarata, tudo. Catarata pediátrica, o item só catarata. Ano passado, no meu mundo, eu operei 24 cataratas congênitas e acho que 10 cirurgias de catarata pediátrica. Então, eu faço muito mais catarata pediátrica realmente do que a retina pediátrica é mais raro, né? Claramente a gente vê que esses casos não chegam tanto para a gente. Obrigada. A outra coisa que eu achei bem interessante em relação ao trocáter, Alexandre, porque a gente fala, todo mundo fica pensando que só entra via paz explicata no caso, né, e paz plana dependendo da idade, mas essa abordagem anterior eu gostei muito, e também quando a gente não precisa colocar o trocáter todo, porque aí você perde um pouco de amplitude de movimento. Às vezes você precisa afastar um pouquinho da incisão para você ganhar um pouco mais de movimento. Você tende a fazer isso? Sim, o que eu digo hoje, assim, se você vai colocar o trocáter no limbo, se você só faz a tua entrada com o MVR Blade e vai tentar entrar com o trocáter, ele não entra direito, você tem que aumentar um pouquinho muitas vezes. Mas o que você falou é extremamente, até eu esqueci de falar isso na aula, quando você vai usar pinça ou tesoura por esses trocáteres limbares, até no olho lá embaixo, a pinça ela tem que entrar um tanto dentro do olho para ela abrir, né? Então, se você entra às vezes com a pinça, quando você já acabou o olho, você já está lá embaixo. Então, você tem que tirar o trocáter, fica só a pontinha dele para dentro, para você entrar e a pinça abrir, porque senão ela entra fechada e ela vai longe, assim, você não consegue abrir. A tesoura é a mesma coisa, né? Então, se você está lá dentro, não precisa, até porque você entra muito também, você às vezes até chega a bater na íris, muitas vezes. Eu, honestamente, assim, tenho horror de encostar em íris de criança. Acho que se encostou muito na íris, se prepare. Até acho que o que eu vejo muito no meu mundo, assim, eu tenho muito pouca reação inflamatória em cirurgia pediátrica de catarata, porque eu faço tudo via pars plana. E quando a gente faz via anterior, é visco na câmara anterior, você manipula mais o segmento anterior. E isso faz uma diferença muito grande no teu pós-operatório, eu acho. Você deu várias dicas, eu achei interessante a questão do epitélio, não pode ter pena, o uso de visco também achei excelente, que facilita a visualização. Gostei também da questão, olha, se o vítreo não quer sair, muitas vezes você coloca o óleo, respira, entra de novo nesse olho, isso o Nina Berrocal fazia demais, e é aquilo mesmo, acalmar o olho, o próprio vítreo, o próprio óleo de silicone vai dissecar esse vítreo, e aí vai facilitar a segunda abordagem no olho. Então, eu gostei demais até aqui. Eu não sei se a Adriana tem alguma pergunta. Temos duas perguntas aqui pelo chat. Uma é de Fernanda Nonato. Ela está perguntando que no buraco de mácula associado ao descolamento de retina em criança, se faz apenas o buckle ou associa a vitrectomia? Se tem um buraco que eu consigo, às vezes você não consegue ver, né? Eu não tenho uso eu nunca tive acesso ao OCT perioperatório, que acho que é uma coisa talvez que traga mais informações. Mas acho que se tem um buraco, a minha tendência seria fazer a vitrectomia, poderia até associar o buckle, mas eu tentaria fazer um peeling limitante, provavelmente. Nunca tive um caso desse até. Tem outra pergunta aqui de Flávio. Ele fala que o HOP, no HOP, né, os DRs periféricos estão cada vez mais difíceis de se ver. A gente vê mais a doença no polo posterior. E aí tem que fazer vitrectomia. Aí pergunta quais as suas indicações ainda para introflexão escleral em HOP.
Eu hoje diria que nenhuma, né? Na minha mão, assim, eu acho que hoje com o sistema de vitrectomia que eu tenho, tirar o vítreo por dentro, né? Fazer uma remoção direta da tração é mais fácil e mais benéfico para o globo ocular do que passar uma introflexão num olho pequeno que não vai crescer, quer dizer, o vítreo continua puxando lá. A gente sabe que HOP, o vítreo é ruim, né? A tração é muito grande. Depois eu vou falar um pouco também, quando você passa uma introflexão, você não remove todas as forças de tração, os vetores que a gente tem dentro do olho. Existe um vetor que vai do nervo para as cristas, né? Se você só aproxima, você não tira essa tração de forma adequada. Então eu acho que mais lá para trás, né, onde a gente não tinha uma vitrectomia tão avançada como a gente tem hoje, talvez o buckle fosse uma grande solução. Hoje, nesses casos, eu diria que o buckle não é a primeira opção mais. Eu concordo. Mais uma pergunta aqui com relação a HOP também. Quando é que sua posição com relação ao anti-VEGF para a HOP? Ou se você... Eu vou falar um pouco disso depois, então eu acho que isso entra numa discussão muito... A gente pode ficar 3 horas aqui falando com a Camila, com todo mundo. Eu sou um grande defensor do laser ainda. Eu acho que o HOP bem posterior, então a doença posterior agressiva, o HOP que você não vê nada, você quase nem vê artéria, esse é um HOP que o anti-VEGF funciona muito bem. Agora, se você tem zona 2 já feita, HOP em zona 3, eu acho que laser ainda é a minha primeira opção sempre. Eu acho que o futuro vai ser a gente talvez fazer injeção nesses casos mais graves, mas fazer laser depois. Quer dizer, você vai fazer um tratamento inicial, o bebê melhorou a vasculatura, foi para frente, depois você vai lá e queima tudo aquilo que sobrou a vascular, na verdade. Alexandre, eu acho que todo mundo quer ver suas cirurgias, porque aqui, Bruna, meu pai, todo mundo querendo saber a questão da catarata congênita, PHPV, então eu acho que a gente tem a segunda parte, onde você mostra as cirurgias e eu tenho muito caso, legal. Vamos seguir aqui agora. Aqui. Então, esse aqui é um caso, né, começar a fazer um pouquinho de trauma também, que é uma coisa extremamente prevalente em criança, né? Lembrar sempre a gente faz a sutura primária e, eventualmente, essa intervenção secundária vai dependendo do que aconteceu. Se for um trauma só de segmento anterior, você pode esperar. Se tem sangramento vítreo, se tem restos de cápsula no segmento anterior, você vai ter que intervir. Esse é um caso recente meu aqui de uma catarata traumática, que eu tentei começar via anterior, tá? Entrei, tentei fazer a REX, aqui estava tudo fibrosado, eu não consegui. Nessa hora que eu falo assim, é muito bom ter essa habilidade posterior quando se faz cirurgia pediátrica. Eu simplesmente coloquei os trocáteres posterior, entrei por trás, fiz a lensectomia, mantive o sulco inteiro, que a gente consegue ver claramente essa borda, uma cápsula Rexis pequena que eu tenho aqui, coloquei uma lente no sulco e até fiz uma sutura de íris no final. Então, o que eu falo muito criança, termina lindo desse jeito, né? No dia seguinte, tinha uma reação inflamatória aqui de cair da cadeira, né? Então, assim, tem que lembrar, o pós-operatório, eu falo muito para os pais, a gente ganhou o primeiro tempo do jogo, quando acabou a cirurgia. O segundo tempo começa amanhã, né? Porque você tem que imunossuprimir essas crianças com corticoide via oral muitas vezes, corticoide tópico. Eu faço muita triancinolona no assoalho da órbita muitas vezes, quer dizer, são as formas que eu tenho de tentar suprimir esse processo inflamatório, que geralmente ele é muito severo nas crianças. Esse aqui é um outro caso também que eu gosto bastante dele, é uma menina de 6 anos, também uma catarata pediátrica, traumática, que aqui eu consegui entrar, eu fiz cápsula Rex, terminou com uma lente dentro do saco capsular, eu coloquei 2 trocáteres aqui, desculpa, volta, para fazer a abertura da cápsula posterior e terminou assim, gente. Vocês veem aqui 2 pontos na incisão, uma bolha de ar na câmara anterior. Poxa, terminou super bem, né? Primeiro dia pós-operatório, é aquela história, dá vontade de chorar quando você tira o curativo e olha na lâmpada de fenda, tá? Você vê um efema total, não via nada nesse olho. Eu tive aqui muita sorte que esse olho, a pressão não aumentou, né? E lembrando a frase do Mike Tracy, menos é mais, né? Eu podia ter sido invasivo aqui e ter ido lavar esse olho até no primeiro... Muitos cirurgiões teriam ido lavar talvez no primeiro dia, eu acredito, né? Foi passando, diminuiu. Aqui embaixo a gente vê que já existia uma trave fibrosa. E é interessante ver que essa trave ela solta. Aqui a gente vê só um restinho. E essa criança evoluiu com 20, 40 com refração. Quer dizer, então ter paciência, a paciência é o teu maior aliado muitas vezes, né? Claro que se a pressão aumenta, se a córnea começa a impregnar, você tem que intervir. Mas ter calma, assim, ver um olho muito ruim e falar assim, mãe, calma, ela vai ficar boa, você tem que ter segurança para isso e a mãe tem que confiar em você nessa hora. Mas é aquela história, corticoide tópico, corticoide via oral e reza, né? Porque nessa hora tudo ajuda a gente.
Camila, se você quiser parar em qualquer momento, que alguém quiser fazer pergunta de cada caso, por favor, também, a doutora Marcela, a doutora Liana, a Bruna também, que eu sei que gosta muito dessa parte de cirurgia de catarata, estou aqui à disposição. Falando agora do buraco de mácula, né? O buraco de mácula traumático, a gente sabe que tradicionalmente ele tem uma tendência a fechar de forma espontânea, então a gente sempre aguarda, né? Os estudos mostram a gente 4 a 12 semanas, você vai depender muito. Se você começa um buraco maior, vê que ele está começando a querer fechar, você pode aguardar um pouco mais, quer dizer, seguir seriado com o OCT é a minha primeira escolha sempre hoje, porque se fecha sozinho, claro que é muito melhor, você vai ter um resultado com vítreo, com cristalino transparente e as coisas seguem adiante. Então, Alexandre, Aqui, eu vou interromper em relação claro. a trauma. E aí, acompanhamento, por exemplo, uma criança que permite o exame, né, no OCT, é excelente. Mas e se for uma criança, né, abaixo, digamos, um trauma e uma criança de 3 anos, 2 anos? Como é que vocês acompanham? Vocês têm um OCT portátil? Levam para um centro cirúrgico? Não, isso é algo que eu não tenho, Camila, uma situação difícil, realmente, porque às vezes a gente não consegue nem ver se a retina está colada direito, né? Você consegue ver aquele olho voando, né? Voa para lá, voa para cá. Então, o diagnóstico de buraco aqui, às vezes, o que eu faço é tentar Teller, tá? Numa criança ainda pré-verbal, que pode me dar uma ajuda, assim, né? Puxa, um olho foi lá 20/84, o outro deu 20/800. Opa, tem alguma coisa errada com essa mácula. E daí, como eu falei, do limiar pequeno de você levar ela para o centro cirúrgico para examinar, deitadinha, mas eu não tenho OCT portátil aqui, infelizmente, também. Tá? Bruna Ventura fez uma pergunta também com relação à manipulação de íris em criança, né, que diz que quando você manipula a íris, o processo inflamatório é bem importante. Aí perguntou a partir de que idade você tem experiência de forma segura para fazer sutura de íris, conseguindo modular a inflamação com corticoide, tópico, via oral. Eu não faço sutura de íris, uma coisa que honestamente até não sei nem fazer, assim, não fui treinado assim, não gosto. Então hoje a minha primeira escolha sempre é a sutura na esclera, né? Os cirurgiões de retina têm essa tendência, né? A gente sutura mais na esclera, os cirurgiões de segmento anterior suturam mais na íris. Então honestamente eu não tenho experiência para falar, mas teria medo honestamente, porque eu acho que a reação inflamatória, se não for no começo, ela vai vir, né, ao longo dos primeiros anos, isso vai te atrapalhar. Eu acho que ela estava se referindo não a sutura da Lio, mas assim, num trauma que você mostrou no caso anterior. Claro. Deu a sutura. E aí a questão dessa sutura em particular. Eu acho que uma sutura pequena, Bruna, que nem ali eu dei um ponto só, honestamente. Passei um ponto e consegui juntar aquela, porque ela estava aberta para as 6 horas, assim, né? Só de eu conseguir fechar aquela, agora fazer uma cerclagem, mexer muito na íris, realmente eu acho que não vale a pena. Aquela história, menos é mais, né? Não adianta você querer deixar o olho perfeito, mais bonito, e no final das contas ele vai terminar sem visão por glaucoma, por ifema, por outros processos inflamatórios que vêm junto. Eu acho que o Dr. Marcelo fez aqui também uma pergunta sobre catarata congênita. A partir de que idade que você passa a implantar ali? Eu acho que você falou isso. A minha tendência hoje em dia, eu continuo mais ou menos nos 2 anos, com segurança. Entre 1 ano e meio e 2 anos, eu tenho uma tendência já a querer colocar lente intraocular, se eu consigo fazer a biometria, se o exame foi bem previsível. Tá? Agora, nos casos unilaterais, eu estou com uma tendência a implantar a lente um pouquinho antes, mas menos do que 1 ano é uma coisa que eu realmente não tenho experiência, não tenho coragem. Acho que a chance de erro biométrico ainda acho que ela é muito grande nas minhas mãos, assim. Ô Alexandre, desculpa, essa pergunta fui eu, é que nós estamos juntos aqui, Liana Ventura. É porque eu queria saber se essas crianças já com 2 anos, você vai implantar a LIO, elas já estão amblíopes, então como é que você faz a reabilitação visual quando você faz a cirurgia? A partir de quantos meses você faz a cirurgia da catarata congênita nessas crianças? Então assim, a semana passada até eu operei uma criança com síndrome de Down e catarata, por exemplo, com 1 ano e 8 meses, né? Nessa criança, eu fiz uma cirurgia com lente intraocular no saco, com cápsula rexis posterior, etc. Nessa criança, a gente opera, né? Geralmente eu opero já o outro olho na outra semana. Na mesma semana, ele já passa aqui com as pessoas que fazem oftalmopediatria junto comigo. E daí começa aquela história longa, né? Você coloca o primeiro óculos, depois do tempo tenta fazer o tele, e daí elas começam a fazer tampão. Mas o que eu falo muito é assim, isso tem que ser rápido, né? Eu até li esses dias um estudo falando sobre isso, que eles tendiam a já fazer o óculos antes de operar o segundo olho, baseado no primeiro, né? Você opera o primeiro olho, especialmente na facia.
Ah, ficou um óculos mais 22. Quando vai operar o segundo, a mãe já mandou fazer o óculos na ótica e já faz essa criança, na primeira semana que tirou a catarata do segundo olho, já estava com o óculos para agilizar isso, né? Que a gente sabe que isso é extremamente importante. Mas aí, nesse caso, se a criança já nasceu com catarata congênita, não dá para esperar para 2 anos, né? E aí, quando você esperar... Não, 2 anos, honestamente, é uma criança, se ela tem catarata congênita e está com 2 anos, né? A gente até fizer um potencial evocado visual nessas crianças, a gente vai ver um resultado muito pobre, né? Essas cataratas de 2 anos, eu digo especialmente as cataratas do desenvolvimento daí. As cataratas congênitas eu tendo a tratar lá no comecinho, né? 5, 6 semanas na catarata unilateral, tradicionalmente, e na bilateral 6, 7 semanas, mais ou menos. Alexandre, eu estou só preocupada porque você tem vários vídeos muito interessantes. Tenho, pois é, são 6 horas. Posso ir para frente? Pode sim. Então, esse aqui é um primeiro caso de uma hemorragia vítrea, né? A gente sempre tem que lembrar que ela pode ser de trauma, inflamatória, infecciosa, shaken baby. Seguir esses bebês com ultrassonografia seriada é super importante, porque se tiver uma rotura, um descolamento, você tem que pegar isso na hora correta para não deixar o descolamento desenvolver. Lembrar sempre da ambliopia, que se você tem uma criança pequena, você não vai esperar 6 meses para operar ela de hemorragia vítrea, porque ela vai ambliopizar esse olho, especialmente como o outro olho segue normal. Esse é o caso de uma menina de 12 anos que tinha alguns pecados na córnea, vou tentar dar uma aceleradinha, que a gente tem aqui o primeiro vídeo. Então aqui uma hemorragia vítrea bem densa, tá? A gente vê um vítreo densamente hemorrágico. Aqui eu estou descolando a hialoide. A gente vê um descolamento de hialoide que é fácil, porque a hialoide está corada pelo vítreo, tá? Essa menina ela teve o azar de ter uma lesão de toxoplasmose em cima da artéria temporal inferior, né? Fez uma vasculite e sangrou. E isso, você nunca vai imaginar que isso pode acontecer, né? Então, a gente sempre tem que estar preparado para tudo. Nesse caso aqui, eu entrei, ainda fiz um peeling da membrana limitante interna, tá? Aqui a gente vê o aspecto final, a lesão cicatrizada, troca fluido gasosa, apenas ar dentro do olho e remoção dos trocáteres sem sutura. Essa criança já faz uns 3, 4 anos que eu operei, ela está 20/80, não tem alteração de cristalino, ela tem alteração de campo, é interessante, porque a oclusão da artéria inferior gerou um campo igual a gente vê em adulto, né? Aqui agora passando para o descolamento pediátrico regmatogênico, né? Sempre quando fala em DR pediátrico, lembrar de Stickler, isso tem que entrar na cabeça de todo mundo, né? Também tem o Marfan, a retinosquise ligada ao X, as anormalidades do nervo, coloboma e Morning Glory. Lembrar que eu já falei hoje, sintagem, introflexão escleral sempre é a tua primeira opção, né? Infelizmente a gente vive uma época que os fellows hoje não aprendem a fazer isso mais da forma perfeita como a gente era treinado antigamente, porque a gente passa menos faixa, a vitrectomia é melhor. Mas fazer uma introflexão escleral e colar retina, no primeiro dia não tem gás, o olho está bonito colado, isso é uma coisa que não tem preço. E lembrar sempre do PVR. PVR vem e vem de verdade quando você tem complicação em cirurgia pediátrica, né? Alguns dados importantes, até esse aqui é um texto que está na Academia Americana agora do dia 28 de março de 2020. É uma revisão do tratamento cirúrgico DDR. Eu sugiro a todo mundo que puder entrar lá, é gratuito para a gente poder ler. O envolvimento macular é 60% a 85%. Né? PVR vem em 20% a 60%, porque são casos crônicos. Né? A criança não reclama para a mãe que está vendo estrelinha e a mãe leva no médico para ver o fundo de olho. Quando a gente diagnostica, geralmente o DR já está lá há algum tempo, né? E até 30% dessas crianças vão ter um DR bilateral na apresentação, quer dizer, um verdadeiro pesadelo, né? De você chegar a pegar uma criança com DR bilateral e mesmo assim, quando tem o primeiro olho, 30% pode ter um descolamento no outro olho até o seu aniversário de 19 anos, tá? Eu vou falar aqui um pouco agora de Stickler, uma dica para todo mundo. A miopia alta de início precoce, né? Se você pega uma criança de 2 anos, ele é alto, -4, -5, opa, né? Isso aqui pode ser Stickler, né? Hoje a gente está evoluindo muito com teste genético e às vezes são crianças absolutamente normais, mas a gente sabe muito bem que Stickler, o negócio hoje em dia não é tratar, é prevenir. Porque a hora que você tem uma ruptura gigante com PVR em Stickler, você pode ter a maior habilidade do planeta. Pode ser a Nina Berrocal, pode ser o Mike Tracy. Ninguém consegue colar essa retina, porque a retina dobra, ela tem uma memória muito forte, né? Esse aqui é um caso que eu divido com vocês, que eu vi ano passado. Menina, 12 anos, olho único, o outro olho foi operado com um excelente cirurgião aqui da cidade, perdeu a visão.
o pai veio para mim para uma quarta opinião com esse Califórnia aqui sobre profilaxia. 2 médicos mandaram não fazer nada, um médico mandou passar uma cinta. Tá? Eu sugeri passar uma cinta e ainda fazer 10 linhas de laser vindo da periferia até mais ou menos o equador. Tá? Se a gente olhar aqui, eu tinha uma degeneração látice perivascular. Tá? Essa mesma criança voltou 2 meses depois com esse rasgo aqui, gente. Tá? Então, até na minha cabeça, assim, se eu tivesse feito uma barragem, introflexão, eu não sei se eu ia ter evitado isso aqui. Eu nunca ia fazer laser aqui, ó. Tá? Talvez se tivesse passado a introflexão, a cinta, a redução de tração talvez me ajudasse. Mas a gente vê que quando é para rasgar, Stickler é uma doença ruim. Né? A gente sabe que 60% dessas crianças evoluem com DR bilateral. Tá? Então tem que lembrar sempre disso. Stickler é igual a pensar em tratamento profilático. Múltiplas linhas de raio laser, geralmente indo até o equador, um pouquinho para baixo das vorticosas. Aqui tem um estudo que eu acho interessante, que é uma revisão para quem quiser ler também depois. É o único estudo randomizado que a gente tem, é o protocolo de Cambridge, que eles usaram um CRIO nessas crianças e mostrou um benefício da profilaxia. Uma outra coisa aqui também, esse é o caso de uma menina. Essa aqui não é um diagnóstico de Stickler, mas eu primeiro fiz uma introflexão escleral, depois eu fiz uma vitrectomia com gás, depois eu fiz uma terceira vitrectomia com óleo. Isso aqui já faz 4 anos. E o importante é aquela história, a gente tem que aceitar quando a gente perde. Né? Puxa, eu não vou mais mexer nesse olho. A gente vê muitas bandas de PVR sub, e não adianta. Vocês veem aqui que eu não cheguei a cortar a retina, não fiz retinectomias extensas igual em adulto, quer dizer, porque não adianta. Quanto mais se corta o olho de criança, pior fica. E daí começa a vir problema de diminuição de volume, fitizes, especialmente em meninas, quer dizer, em qualquer criança, mas as mães ficam muito mais preocupadas. Isso é triste de ver, às vezes, de ficar feio do que de não enxergar. Então você tem que ter aquela noção assim, puxa, eu fiz o meu melhor, a gente tentou tudo que tinha, não tem mais como a gente... Essa criança até cheguei até a encaminhar para São Paulo para ouvir outras opiniões junto com os pais, e foi assim, puxa, deixa isso assim, essa criança tem conta-dedos ao metro, é uma menina que sempre vem com os laços na cabeça, é uma menina linda e que tem um olho que não enxerga, mas tem um outro olho que é 20/20 e a vida dela vai seguir normal. Aqui um terceiro caso, mais um caso, eu já tinha catarata, eu comecei aqui com a faco com lente dentro do saco capsular, e eu gosto bastante de fazer isso aqui em criança quando eu tenho óleo de silicone, que é já passar o fio na incisão antes de eu fazer o IA. Porque eu faço o IA, quando eu saio, eu não tenho que passar o fio, que muitas vezes acontece da gente perder câmera e vem até o óleo, vem para cima, são situações ruins. Então eu faço o IA, tiro a caneta, já faço a sutura da incisão, aqui eu estou tirando o óleo de silicone, tá? Esse foi o olho que levou 20 minutos para tirar o óleo de silicone. A gente vê aqui, gente, um grande coloboma de polo posterior. Nesse caso aqui já tinham sido feitas 2 cirurgias, já tinha laser nos bordos. Essa é a terceira cirurgia e a retina inferior estava toda descolada em óleo. Tá? A gente removeu mais vítreo. Aqui já fazendo a troca fluido gasosa, a ruptura está exatamente aqui onde eu estou com a minha soft tip. Né? Então aqui a gente vai drenar tudo isso. Logo depois eu fiz uma barragem grande inferior aqui, tá? Para a gente tentar segurar essa retina da melhor forma possível, porque são casos difíceis. Colocar óleo de silicone em olho com coloboma é uma coisa discutível, né? Que o óleo pode penetrar e parar lá no sistema nervoso central, mas aqui é um caso onde você não tem outra opção. Se você quer lutar por esse olho, você precisa usar o óleo de silicone. Aqui já colocando o óleo no final, eu sempre gosto de colocar uma bolha de ar na câmara anterior e fechar a pupila para evitar que o óleo venha para a câmara anterior no final da cirurgia. Esse daqui é esse mesmo olho já. No 5º dia pós-operatório, a gente vê aqui as marcas de laser. E até eu comentei com a Camila sobre o laser em volta do coloboma. Aqui a gente fez todo o laser em volta, mas eu deixei a fóvea dela aqui. Né? Quer dizer, ela tem esse aqui é um olho que tem um potencial até de 20/40, 20/60. A gente se surpreende com o olho assim muitas vezes. E no outro olho a gente vê um pequeno coloboma abaixo do nervo óptico. Tá? Agora, passando um pouco para as doenças de descolamento tracional, onde entra HOP, FEVR, Coates, Norrie, algumas doenças, a gente sabe que essas doenças, tradicionalmente, laser é o tratamento inicial para todo mundo, você queima as áreas avasculares da retina, o anti-VEGF, ele vem como um adjuvante, nunca é a primeira opção, porque a gente sabe que o anti-VEGF, o tempo da droga dentro do olho ele é curto e a doença volta. Né? Se você vê progressão, você vai para a vitrectomia. Aqui eu vou começar com o HOP agora. Uma outra frase que eu gosto muito que o Mike Tracy fala é que
o maior erro do cirurgião de retina pediátrico é achar que existe um HOP 4A bonzinho, né? HOP 4A vira 4B, vira 5. Ah, é um 4A? Não, mas eu não vou operar, eu vou deixar. Quando você vê a coisa piorou e o teu prognóstico cirúrgico muda muito, né? Laser versus anti-VEGF, como a gente já falou, é uma discussão muito grande. Eu sou um grande defensor de laser, mas acho que o anti-VEGF tem o seu papel, quer dizer, a gente sabe que ele faz mágica, né? A gente hoje vê, você faz anti-VEGF hoje, amanhã, o olho está muito mais calmo. O descolamento tipo crunch é um grande problema, porque o HOP é uma doença que a gente conhece a evolução natural dela muito bem, né? São quase 55, 60 anos de todo mundo vendo o bebezinho lá na UTI, sabe que faz assim, vira 4, vira 4A. A hora que começaram a injetar anti-VEGF, isso mudou, né? O 4 vira 4B direto, o 3 de repente fica bom, de repente ele vira 4 2 anos depois, quer dizer, são olhos que evoluem de formas diferentes por causa dessa mudança bioquímica do VEGF. A cirurgia bilateral não é uma coisa que eu tenha segurança em fazer, já fiz na minha vida acho que 1 ou 2 vezes, mas é naquele bebê de fora, com dificuldade, em que a anestesia o risco de vida é muito maior do que o risco de eu talvez ter uma endoftalmite operando os 2 olhos, mas é uma situação que, dependendo, você pode vir a fazê-la. O HOP 5 também é uma situação extremamente grave. A Nina Berrocal, eu sei que já vi casos dela apresentando, até depois quero que a Camila fale. Existem resultados cirúrgicos incríveis depois de HOP 5, são crianças que conseguem andar depois, mas é uma cirurgia tecnicamente difícil. E existem livros, textos que falam, não, HOP 5 eu não faço mais. Um livro que está escrito isso, o livro do Steve Charles, de microcirurgia vitreoretinana, ele coloca, é escrito lá. Eu parei de operar HOP 5 há alguns anos por não acreditar que isso tenha sucesso. Eu acho que você não pode ser nem 0 ou... A minha opinião hoje é que se a criança tem isso nos 2 olhos e você vai fazer uma cirurgia... O meu áudio estão ouvindo bem? Porque acabou a bateria do meu fone aqui. Estou. E daí, na verdade, eu tenho a tendência de sempre tentar cirurgia em pelo menos um dos olhos. Tá? Aqui o que eu falei para vocês que eu acho super importante. A vitrectomia de HOP, a gente tem que tirar da cabeça aquela história de vitrectomia grande. Né? É uma vitrectomia rápida. Eu levo em torno de 15 a 20 minutos em cirurgia de vitrectomia de HOP. Você vai entrar, tira toda a tração e vai embora, antes que você faça algum mal para aquele olho. A retina também não vai colar na semana seguinte. Isso é uma outra coisa que tem que entrar na cabeça. Até um fellow que viu, eu vou apresentar um caso que foi visto por um fellow semana atrás, mas estava igual. Falei, ótimo, se estava igual, estamos ganhando. O que não pode é piorar. Você não vai ver esse olho ficar com a retina coladinha na semana seguinte. Tamponante, não tem que usar nada, geralmente o ar é a primeira escolha, e rotura iatrogênica tem que tomar cuidado. Uma dica que eu dou aqui para todo mundo, eu sou um cirurgião de retina adulto, que gosto de operar honestamente com o pé no pedal fundo, eu gosto de vácuo alto, eu opero com 500 a 550 de vácuo, geralmente no caso adulto com 25 gauge. Em HOP, quando eu vou para a periferia, eu baixo para 200. Com o meu pé no fundo, não é nada. Porque HOP é muito fácil da gente fazer rotura. Quando você menos espera, você está louco, a rotina pula dentro do teu vitreófico. É uma coisa muito rápida. Então, baixar o vácuo nessas cirurgias, mas vai ficar mais devagar. Não tem problema. O negócio é colar a retina e ter uma cirurgia de sucesso. Tá? Esse slide aqui é um slide muito legal, que é um estudo do Yoshihiro Yonekawa, que é uma mente brilhante agora do mundo da retina pediátrica jovem. Eu sugiro todo mundo ler esse estudo de 2017, fala muito sobre HOP, sobre a parte bioquímica. É um estudo bem legal da gente ver. E aqui eu mostro para vocês os 5 tipos de trações. Então, a tração que vem da crista até a cabeça do drumhead, que eles chamam. Uma tração que vai do nervo até as cristas, do centro do nervo até o centro do drumhead, vai da crista até a periferia do olho, até a parede ocular, e vai da crista até o cristalino. Tá? Então, você tem que ter na tua cabeça que durante a cirurgia, você tem que passar com o vitreófoco nessas regiões. Mas eu não vi que o vítreo saiu. Não interessa. Você passou cortando por lá, você cortou a tração daquela região. Isso é muito importante para todo mundo que vai operar HOP, ter isso mentalizado. Você tem que passar nessas determinadas regiões. Aqui um caso, então, de HOP com descolamento tipo crunch. Então, a gente colocando os trocáteres, tem que ter muito cuidado, segurar sempre o trocáter na hora de entrar. Eu sempre falo com os meus fellows, começamos bem, né? Quer dizer, porque aqui você pode estragar tudo na largada já. Na hora que você coloca os 3 trocáteres, tá todo mundo lá dentro, não tocou o cristalino, ótimo. Aqui a gente vê, então, esse anel fibroso.
Isso aqui não é um HOP 4A que todo mundo conhece, né? Isso aqui é a gente tem laser lá na periferia e um cinturão que gera uma atração muito grande. Então aqui eu estou passando com o vitreófico. Eu até tentei descolar a hialoide, aqui está ruim, mas eu estou puxando aqui, ó, levanta toda a retina. Aqui eu vou puxar, vai levantar essa hemorragia junto agora. Vem tudo junto, quer dizer, não deu para puxar, tá bom, não precisa tirar tudo aquilo. Você vai com o vitreófico ali com baixa atração e tira isso. Troca fluido gasosa. Eu gosto muitas vezes de tentar passar em ar em alguns pontos, porque o vítreo ele fica diferente no ar, a gente aprende isso com o tempo. E aqui a gente depois tira os trocáteres e faz uma cirurgia limpa, né? Quer dizer, olha só, menos é mais aqui. E o importante, como eu falei, esse é o caso até que o Felo viu semana passada, ele falou, já estava igual, 2 semanas depois. Excelente. Você está igual, agradecemos e vamos para frente. Aqui acho que agora tem um outro caso de um HOP 4A também. Esse é um caso que eu entrei bem cedo nesse olho, né? Então vocês vão ver aqui que é um HOP 4A bem periférico. Então aqui colocando os trocáteres. Esse caso aqui foi muito legal porque eu consegui descolar a hialoide posterior aqui. Eu estou puxando a hialoide, vocês conseguiram ver. Vou até passar de volta, não sei se o vídeo está bom para isso, mas ó, tá vendo aqui que eu tenho um halo aqui, ó. E o halo vai crescendo ali, ó. Esse halo é a hialoide posterior que está se soltando, tá? Se você soltar a hialoide, a tua vitória é muito mais provável, né? Aqui tirando toda essa atração periférica, esse era um olho que tinha 2 olhos muito semelhantes e eu tive que operar um olho de cada vez, né? Esse olho aqui foi super bem. Quando eu fui operar o outro olho dessa criança, uma semana depois, ele tinha uma hemorragia subretiniana aqui embaixo da retina. Eu nunca tinha visto isso, até eu ia apresentar esse caso no Congresso 50 anos do Belmont, agora esse ano, tinha sido aceito para apresentar lá, porque a hora que eu fiz a troca fluido-gasosa, o sangue veio todo para posterior, assim. Era um sangue subretiniano que eu não tinha como drenar. Se eu fizesse uma ruptura iatrogênica para drenar, perdia tudo. Para minha felicidade, o sangue foi, mas não chegou até a mácula. Então, essa criança evoluiu bem com sangramento que ficou mais periférico. Aqui, eu acho que eu termino sobre HOP. Alguém quer fazer alguma pergunta de HOP? Porque eu sei que HOP, a doutora Liana também tem a paixão, então todo mundo tem pergunta. Eu achei muito bem colocado, Alexandre, a questão da cirurgia de HOP estágio 5. Nina Berrocal realmente, ela tinha o chair time dela, né, de sentar com o paciente, a mãe, explicar, era enorme quando eram esses casos, e ela sempre abordava falando que ela ia tentar o melhor olho, porque muita gente, não, vai pro pior, porque se der certo era o pior, se der errado era o pior, mas ela sempre disse para os pais que ela iria para ganhar e o olho que tinha melhor prognóstico. E quando isso não era possível, aí ela tentava o segundo olho. Mas conseguindo colar o primeiro olho operado, ela não fazia o segundo olho. Então, isso foi algo que eu aprendi, essa questão de conversar bastante. Você falou isso no início da sua aula, acho que é fundamental, leva-se tempo e até para você criar empatia, segurança, isso é bem importante. E a questão de operar os 2 olhos, ela, quando era estágio 4A e 4B, ela operava no mesmo dia, era uma única sedação, ela achava que era mais vantagem do que desvantagem, o risco de endófilo, ela trocava tudo para fazer o segundo olho, mas ela fazia no mesmo dia. Então, é só colocando aí, mas foi brilhante, gostei demais até agora. Tem mais, eu acho que tem mais vídeo, não tem? Eu queria pedir à Adriana, a Adriana faz bastante laser e vê bastante criança em berçário de alto risco, e nós temos visto que depois que a Fundação e a Fundação Alto Ventura, que faz a parte de avaliação dessas crianças na rede pública, e aí está o tratamento precoce, nós temos visto realmente essas condições de HOP avançado com indicação heróica de fazer alguma coisa de vitrectomia, etc., eu vejo cada dia menor. Então, eu quero prestar uma homenagem às pessoas que ajudam essas crianças quando a ajuda é possível e é necessária, que é o laser. Adriana, em poucas coisas, diga aí como é que está a sua experiência nisso, porque nós temos visto indicação de cirurgia praticamente nula dos exames que a gente faz nas crianças de berçário de alto risco. Verdade, a gente tem um trabalho na Fundação que a gente vai com fellow para maternidade e aí esses pacientes eles são avaliados
né, 4 a 6 semanas após o nascimento, né, só não avalia quando não é possível, o bebê está entubado, quadro instável, mas assim, a gente só pega HOP em estágio 4A, 4B ou descolamento total de retina quando o bebê não é avaliado, quando vem de outro serviço em que a criança passou de muitas semanas do tempo de avaliação, aí já chega num estágio que realmente, infelizmente aqui em Recife a gente não tem como fazer cirurgia, mas esse ano eu não vi nenhum DR total, acho que no ano passado deve ter visto 1, no máximo 2 bebês, graças a Deus. A gente tem conseguido, né, conduzir bem, pegar a criança no estágio em que a gente consegue tratar e ele evolui bem. A Flávia é um serviço que pega tanto Pernambuco todo, vem paciente de Petrolina, que fica a mais de 600 quilômetros de Recife, vem paciente também do Rio Grande do Norte, então a gente consegue ver muitos casos e, graças a Deus, a gente tem tido um bom resultado. Acho que isso é O tempo, né? A janela de tempo é bem importante, realmente. Paulo Scarião perguntou, Alexandre, para você se no HOP 4, imagino 4A, 4B, se você sempre tenta remover a hialoide. Eu sempre tento, mas se eu não tento uma vez, tentei, veio tudo junto, tenta de volta um pouquinho, não veio, não tira, né? Aquele caso foi um caso bonito, que eu levantei a hialoide, parece de adulto, assim, ela levantou para aquele halo grande. Eu sinto muita segurança. Quando eu levanto a hialoide, eu sei que eu tirei o vítreo de verdade, a tração no polo posterior não vai existir, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Isso é uma coisa que às vezes dá, na maioria das vezes não dá, né? Desculpa. Vou fazer também. Jorge perguntou se você já utilizou algum coadjuvante na vitrectomia posterior para extrair silicone emulsificado. Coadjuvante. Eu também tive dificuldade de entender a pergunta. Jorge, se você puder explicar um pouco melhor. Às vezes eu tenho que entrar com uma agulhinha, né, pequenininha, só na extrusão. Quando tem cristalino, isso é extremamente difícil, porque às vezes tem bastante óleo de silicone, então você fica bem na pontinha. Se possível, você gira o olho para baixo, né, porque o óleo tende a subir, faz uma pequena incisão. Até às vezes eu coloco uma infusão inferior na câmara anterior, porque vai entrar soro por baixo e vai empurrar todo esse óleo para cima. Mas como adjuvante, honestamente, não, acho que não. E a Alessandra perguntou se diminui o vácuo na cirurgia de HOP. Quanto de vácuo? Porque você falou sobre a questão do vácuo que você diminui. Quanto que você usa? Eu uso 200, né? Entre 200 a 300. Quando eu vou fazer a troca fluido-gasosa no final, eu aumento, por exemplo. Mas na hora que eu estou fazendo vitrectomia, passando pelas áreas de tração, entre 200 a 300. Uma coisa que eu faço às vezes é dar umas pisadas fortes no vitreófago, assim como se passasse serrilhando, assim, sabe? Para ele não estar naquele alto corte e o vítreo não conseguir entrar lá dentro. Então você corta, tira o pé e bota de volta para fazer a boca ficar aberta e fechada e você tentar abocanhar o vítreo lá dentro. Tá? Acho que a gente pode seguir, Alexandre. Aqui eu estou achando que está um pouquinho baixo o teu áudio, Alexandre. Não sei o que foi que aconteceu. Talvez a distância. Aqui no HOP 5 eu tenho algumas imagens, então também cirurgias difíceis. A gente começa pela câmara anterior. Você tem que usar bimanual sempre, quer dizer, você tem que tirar essa placa de membrana e vai abrindo tudo isso daqui até você ter uma visão melhor da retina, tentar tirar todas as membranas. Hoje a gente sabe que no final dessa cirurgia a gente abre a retina do jeito que dá, enche de viscoelástico e vai embora. Tem gente que vê isso e acha que é uma loucura, mas não. HOP fecha de uma forma que nem eu às vezes pego uma folha de papel para os pais, assim, dobro um papel e enrolo, um receituário meu, tradicionalmente faço isso. A retina de criança, quando enrola desse jeito, quer dizer, a gente não consegue abrir isso. Então, colocar o viscoelástico é a melhor forma que a gente tem. E é importante dizer para todo mundo que, mas poxa, vai ficar PL. Se ficar PL, está muito bom. PL é igual a gente ter ciclo circadiano mais adequado, vai ter... PL está muito bom. Essa criança vai crescer. Então, se você ficar SPL para PL, parece besteira falar uma coisa dessas, mas PL é uma visão, se ficar MM, conta dedos a 1 metro, nossa, é uma vitória de toda a família e do cirurgião junto. Até o Dr. Marcelo falou uma coisa que eu acho importante, Dr. Marcelo, que o tratamento precoce é tudo. Um laser bem feito não vai para frente. A única parte ruim de tudo isso é que assim a gente não consegue treinar cirurgiões. Porque tem muito pouco, quer dizer, como é que faz com um cara ficar bom de cirurgia pediátrica de HOP se ele opera 1 por ano?
Então, leva tempo para você ficar com mais experiência, porque a incidência é baixa, né? A gente sabe que mais ou menos 5% só das crianças com HOP evoluem para um HOP cirúrgico, graças a Deus, né? Então, esse é um dos problemas técnicos que a gente tem. Eu vou seguir aqui por causa do tempo. Coach, eu vou falar rapidinho, então, só para vocês. Vou mostrar só um caso, lembrar, como a gente falou agora do laser. Esse é um menino que eu conheci ano passado. Eu fiz 3 sessões de laser nesse olho, tá? A gente vê aqui claramente áreas de má perfusão, dilatação venosa, os capilares com dilatações aneurismáticas, um quadro clássico de Coates. Eu fiz 3 vezes laser, a gente vê aqui embaixo. Está muito melhor, né? Mas ainda tem focos de aneurismas ali que acendem, né? Igual eu te falo, parece um monte de lampadinha de pisca-pisca assim de Natal. São casos que a gente sabe que tem que acompanhar por muito tempo. Essa criança tem 20/80 nesse olho aqui, né? Essa fóvea que hoje enxerga, ele faz tampão. Essa criança tem 6 anos e a mãe, quando ele coloca o tampão, ele joga videogame, ele anda, ele faz tudo em casa com esse olho, que é o segundo olho dele. Então, sempre vale a pena você ter um segundo olho, por mais que ele não seja 20/20, a gente não sabe o que vai acontecer na vida dessas crianças. Se um dia ele perder o olho bom, o olho 20/20, 20/80, 20/100 que seja, vai levar ele para frente. Uma coisa que eu gosto de falar muito em coach é sempre de olhar bem o outro olho, né? Que eu já tive alguns casos de me mandar assim, fizeram angiografia, cadê anjo? Cadê anjo do outro olho? Não fez porque coach é só num olho, né? Coaches têm que olhar o outro olho. Tem um estudo bem importante de 1 ou 2 anos atrás, que eles encontraram quase 20% de alteração no olho contralateral. Então é uma coisa importante da gente saber. Aqui passando para FEVER, então essa aqui é uma foto emblemática da minha carreira. Até essa é uma menina que eu conheci na minha residência quando eu era R1. Eu fiz o diagnóstico de toda a família com FEVER, eles não tinham diagnóstico, isso foi em 2003. É uma menina que hoje tem 19 anos e ela já tinha essa dobra desde que ela nasceu, né? E isso daqui eu acompanhei ela, eu fiz crio na periferia, eu fiz laser, e ela foi indo, ela perdeu um dos olhos por DR, até que daí o olho único dela ficou ruim também. Essa cirurgia aqui eu passei um pneu, né, uma faixa grande, uma 287, fiz a faca, eu coloquei lente dentro do saco capsular, quer dizer, fiz uma indentação grande dentro do olho. Essa é uma cirurgia que o vídeo não é tão perfeito, é uma fase pré-ingenuity, a gente não tinha um sistema de gravação tão bom, mas aqui vocês veem um DR muito feio, né? Até tinha uma ruptura aqui embaixo, aqui estou drenando um pouco para a retina se assentar, facilitar a minha vitrectomia, e aqui a gente viu o vítreo grudado, né? Essa é uma cirurgia que você tem que ir para ela, certamente pensando em usar bimanual, quer dizer, aqui eu estou com um pique que eu vou puxando, tentando delaminar com o meu vitreófilo, aqui eu estou com com pique com o vitreófilo, você tem que usar de tudo que você tem na tua manga. Aqui eu estou levantando, quando eu levantei aqui daqui a pouco eu vou levantar um pedaço de uma membrana grande, que eu consegui tirar uma membrana muito densa que estava sobre todo o polo posterior aqui, eu levanto esse branco aqui, ó. A hora que eu levantei isso aqui, fui delaminando, eu consegui tirar bastante dessa membrana. São óleos que durante a cirurgia, é uma cirurgia difícil, eu vou seguir aqui para o final, no final a gente terminou com óleo de silicone. Essa menina ficou 6 meses com a retina assim, tá? 20/200 enxergando. 7 meses depois, mais ou menos, ela veio, a visão caiu de 20 para ponta verde, descolou tudo, assim. Exudativo, claramente não foi tração, quer dizer, a doença continuou vazando na extrema periferia, mesmo com cinta, mesmo com laser. Quer dizer, FEVER é uma doença grave, né? Se você trata ela na fase inicial, a tua chance de sucesso ela é muito maior. Passando agora para a PFV, eu sei Alexandre, desculpa, não dá para você drenar, porque que nem, assim, às vezes Coates, FEVER, você consegue fazer uma drenagem externa para assentar essa retina. Ela subiu toda, Camila, com não dava. Postou no cristalino, assim, virou um DR, assim. Pena. Ela tava com cirurgia. Aí eu resolvi achar que, sabe, a senhora, menos é mais. Ela ainda anda sozinha, ela tem visão ambulatorial, assim, mas eu decidi não entrar de volta porque eu fiquei com medo de realmente acabar perdendo tudo, tá? Esses aqui são alguns casos meus dos últimos anos de persistência da vasculatura fetal. Eu juntei isso agora na semana, achei legal a gente ver, as apresentações são muito variáveis, né? A gente vê aqui uma catarata branca com uma lesão posterior bem maior, quer dizer, a gente vê que a mácula está toda dobrada aqui, ó, uma lesão anterior bem importante, com a mácula um pouquinho melhor. Aqui, esse aqui é um caso bem interessante que eu tenho bem documentado, que era uma lesão bem grande anterior, posterior, isso aqui não parecia ter nada, tinha só um filetinho ali, o cordão fibroso. Até quando eu vi a vasculatura, isso aqui é um caso que eu aprendi muito, porque a vasculatura aqui parecia que não tinha retina no fundo. A gente até teve meio que uma mácula em cereja, né? Isso aqui em 2 semanas a retina dela estava normal de volta,
né? Como a vasculatura aumentou em 2 semanas pós-operatória. Eu não sei se a minha cirurgia mudou isso ou não, mas é um caso que me interessa muito. Aqui um outro caso também posterior anterior. Aqui já um caso com uma lesão pequena, não estava atingindo o centro, mas com uma lesão com tração lá posterior. E agora eu vou passar aqui para um caso cirúrgico recente meu. Tá? Então aqui uma placa grande, uma criança de 4 meses. Eu coloquei os trocáteres a 1,5 milímetros do limbo, né? Aqui a gente vê então uma lesão com vasos, quer dizer, tradicional na persistência da vasculatura. Tradicionalmente eu inicio fazendo a lensectomia, então entro dentro do cristalino, aspiro todo o cristalino. Aqui a gente vê que até já abri a cápsula anterior. Faço daí já por trás numa cápsula rex anterior. Aqui nesse começo eu tiro o vítreo em volta dessa lesão, mas aqui também muito importante. Cuidado em ficar manipulando muito isso aqui sem saber o que está acontecendo lá atrás. Então aqui a gente para tudo. Antes de eu remover a placa anterior, eu tentei cortar essa tração e vou olhar o que está acontecendo lá atrás. Por exemplo, você puxa isso daqui e a tração é muito grande. Tá? O que eu faço tradicionalmente é remover esse vítreo. Não é uma vitrectomia também agressiva, tira mais o vítreo central. Aqui eu faço uma cauterização com o diatermo, uma posterior, uma anterior, e eu vou cortar no meio. Aqui eu tentei cortar com o vitriófico, não cortou esse cordão fibroso. Então é importante no teu arsenal você ter uma tesoura, porque senão você não consegue fazer isso. Então aqui você vai lá, corta isso, que uma hora faz... A tração é muito importante. Aqui é aquilo que eu falei para vocês sobre a dissecção bimanual. Eu acho extremamente importante isso, quer dizer, você puxar o cristalino ou puxar essa placa para conseguir remover toda ela, exercendo a menor tração possível. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Phil Ferrone, que é você não pode deixar nada desse negócio branco lá dentro. Esse treco branco, ele cresce de volta, ele reprolifera, e você muitas vezes tem que voltar para reoperar essas crias. Aqui até caiu um pedacinho, que não se preocupe, isso que é o legal de a gente estar fazendo a vitrectomia junto, você vai lá para trás, remove essa lesão. Super importante também em toda a cirurgia, isso acho que para adulto, para criança, você fazer uma introflexão no final da cirurgia e procurar por alteração. Você tem que ver lá se tem lesão, se você fez algum rasgo periférico. A pior coisa que pode até acontecer é um redescolamento devido a uma ruptura que você causou durante a cirurgia. Essa criança que a gente deixou sem trocáter, sem sutura, sem nada, ela já está usando lente de contato faz mais ou menos 2 ou 3 meses e está evoluindo razoavelmente bem. A gente sabe que esse é um olho que não vai ser 20/20, mas é um olho que tem potencial de virar 20/100, 20/80, se a correção for feita de forma adequada. Excelente. Deixa eu só me interromper rapidamente, Alexandre, porque assim, essa é bem interessante como a investigação desse coto pré-cirúrgico é super importante, você saber se existe uma vascularização desse coto, e também hoje você já consegue dizer se é em A, em Y, quer dizer, em lambda, em Y, você consegue dizer se é em X, porque são os piores, de pior prognóstico, e assim você consegue planejar melhor a sua cirurgia, se você vai entrar via paz plana, se você vai entrar via limbo. E a outra coisa que eu vejo bastante é as pessoas querendo comer todo o coto. Ele é reabsorvido. Quando eu tive com Nina, ela falava, não, você deixa o coto. Mas você deixa o coto? E é incrível como ele reabsorve. Então, isso eu não tinha essa experiência, mas o coto posterior, ele é completamente absorvido. É bem interessante isso. Eu tendo a cortar e dar uma podadinha nele, assim, para ele não ficar tão grande, que isso às vezes pode incomodar depois dele balançar na frente, mas nunca queria arrancar coto, puxar aquilo, de forma alguma. Ano passado até eu vi um caso que eu não tenho experiência, que era uma persistência posterior apenas. 6% dos casos são apenas posteriores, que até ficou da gente operar, não operar, e eu vi uma certa progressão, até a mãe não voltou mais. Mas eu fiquei na dúvida na época se eu ia conseguir trazer algum benefício de entrar lá e manipular aquilo. Isso é uma coisa que, quem sabe, um dia eu conto numa próxima aula, um dia para você. Tá. Aqui agora passando para a catarata pediátrica, Eu sei que isso aqui da família Ventura tem uma tradição em volta disso tudo. Eu sou um grande fã de vocês também nessa parte, Se havia limbar, se havia pars plana. Eu até vi uma aula recente que o Ian Cury deu nos servidores. Sugiro a todo mundo que tiver tempo, uma aula de 2 aulas, uma reunião, que foi muito legal. Ele explicou a catarata pediátrica de uma forma muito boa. E a Andréazinha falou uma coisa que eu achei muito legal. Assim, mas quem que opera? É o cara da catarata? É o oftalmologista pediatra? O cara... Não me interessa quem é. Eu quero saber se o cara é bom de criança. Se o cara tiver experiência com criança, tá ótimo,
O negócio é a pessoa ter essa habilidade, eu faço melhor limbar, faz limbar. Eu faço melhor via parte plana, faz via parte plana. Lente intraocular, a gente sabe que as crianças maiores tendem a receber a lente intraocular já na cirurgia, e lembrar sempre do time com experiência. Não adianta você querer achar que você resolve tudo sozinho, né? Tem que ter oftalmologista pediátrico, o cara do glaucoma pediátrico, a reabilitação visual, a moça que faz o teller, é um time. É uma coisa que eu acho que a Fundação Ultimaventura está de parabéns. A gente vê a história da Zika e tudo mais, eu vejo muito vocês hoje, né, com essas crianças crescendo. Não adianta só operar, né? Se só operar e mandar embora, fica tudo ruim depois. Você precisa seguir essas crianças depois. Esse aqui é um caso que também é um caso bem interessante, uma catarata pediátrica redonda, coloquei visco, fui lá, era uma lente ultracerto, uma IQ no injetor. Na hora de injetar, gente, travou aqui, ó. Não sei o que aconteceu. Puf. Tá? Então, todo mundo faz essa cara que a Camila fez aqui agora quando vê esse vídeo, né? Porque é assim, eu consegui daí entrar, girar essa lente lentamente dentro do saco, sem abrir lá a ruptura, tá? Nessa hora que eu digo, a gente ter essa experiência de poder entrar via posterior, acho que é super importante. Todo mundo tem que ter um treinamento de saber colocar trocáter. Aqui, com muita calma, já era planejado. Eu sempre faço isso, toda a minha cirurgia pediátrica, eu coloco 2 trocáteres posteriores a 1,5, 2 do limbo. Entro lá dentro com a minha infusão e aqui eu vou remover o vítreo por trás, né? Quer dizer, se eu fosse, como é que eu ia tirar esse vítreo pela frente, né? Ia mexer com a lente, podia aumentar a rotura, quer dizer, eu estava com uma lente já dentro do saco aqui, já abrindo a cápsula posterior de forma bem tranquila, vem que a rotura está aqui em cima, ó. Eu não mexi lá na rotura, né? Removi todo o vítreo, até aqui ainda resolvi ampliar um pouquinho a minha cápsula rex, que eu achei que ela estava um pouquinho pequena ali naquela região, tá? Aqui já indo para o final, vou adiantar um pouquinho. Ó, a gente vê a rotura pequenininha lá, sem vítreo, sem nada. Aqui já no final, ainda faço um pouquinho de vitreano na câmara anterior, ver se não tem nenhum vítreo. E esse olho termina com uma sutura de córnea, sem incisões. E essa criança evoluiu super bem. Esse aqui é o primeiro pós-operatório. E aqui é o 8º dia. A gente vê lá a cápsula rex posterior. Até nessa imagem, não sei se dá para ver aí, que aqui a qualidade é um pouco melhor. Eu consigo ver bem certinho aqui o desenho daquela ruptura posterior. Tá? Vamos para o próximo. Acho que agora tenho mais 2 casos apenas, estamos acabando. Esse aqui é um caso rápido, uma uveíte pediátrica, uma criança com sem diagnóstico, mas com múltiplas drogas, que fui fazer uma membranectomia de uma membrana EPI. Tomem cuidado com membrana EPI em criança uveítica, né? Quer dizer, você vê que a hora que eu começo a puxar isso aqui, ó, vem tudo junto. A retina já faz até um descolamento neurosensorial, quer dizer, a membrana ela é muito aderida. Tá? Então aqui eu ainda corei com azul brilhante. A gente vai com toda a delicadeza do mundo. Esqueça aquela história de fazer um peeling grande, de arcada até arcada, né? Aqui você tem que tirar a tração em cima da mácula, tá? A gente faz um peeling, foi um peeling difícil, mas eu consegui remover. Aqui tinha um pouquinho de má perfusão periférica, ainda fiz laser inferior. Aqui no final, fazendo injeção de triancinolona intraocular. E essa criança evoluiu super bem, quer dizer, a gente vê aqui o OCT pré-operatório, até tinha um afinamento foveal, que de 20/100 foi para 20/60. Aquela história, na retina pediátrica a gente festeja, né? 20/60, 20/80. A gente não é acostumado com 20/20. Isso não existe. Isso tem que se acostumar. E agora o último caso, que é um caso que eu fiz ontem, até mostrei para a Camila isso ontem. Esse é um caso que me ensinou muito ontem, porque eu quase contraindiquei essa cirurgia. Uma menina com diagnóstico de toxicaríase, com IgG e IgM positivo, sendo tratada pelo infectopediatra e teve essa evolução rápida. Fez Sinéquia 360, uma íris em Bombay, até olhando o olho um pouquinho menor de tamanho, assim, mas com pressão ainda boa de 18. Tá? Então essa é uma cirurgia que eu comecei via anterior, até tentei tirar um pouquinho de membrana pupilar, ver se tinha alguma coisa. Entrei com a espátula de íris para soltar tudo isso. Isso é difícil, elas são bem aderidas na cápsula anterior do olho. Uma dica que eu dou aqui é essa, de entrar com o visco elástico embaixo da íris e encher de visco embaixo da íris, porque isso facilita, né? Faz uma viscodissecção já da íris para a hora que você vai passar a espátula. Uma coisa que eu falo sempre muito para os fellows também, não tenha dó de fazer mais furinhos no limbo em criança ou até mesmo em adulto. Aqui eu tive que fazer um furo no limbo às 6, aqui, às 7 horas mais ou menos, para conseguir entrar e remover essa sinéquia superior. Depois eu vou usar todas essas incisões para colocar os meus ganchos de íris. Então a gente já aproveita, faz uma incisão para tirar a sinéquia. Aqui a gente vê claramente que o epitélio da íris
está todo grudado, né, o epitélio posterior da íris grudado no saco. Até é interessante ver esse vaso. Esse é um vaso que vem de dentro da íris e ele mergulha para dentro do cristalino. Coloquei um trocáter, tá? Aqui nesse caso eu não tive coragem, até uma dica também aqui, colocar a luz dentro do olho, ver o que acontece, né? Se tiver uma hemorragia, se tiver um tumor, vai ficar tudo escuro lá dentro. Né? Aqui eu já vi que o reflexo era mais claro, quer dizer, aparentemente o vítreo estava limpo. Opa, desculpe. Então aqui, a hora que eu vou fazer a lansectomia, também é importante. Coloquei uma infusão de câmara anterior. Né? Nesse caso, você não sabe o que te espera lá atrás. Eu não sabia se tinha uma trave vindo da periferia temporal, quer dizer, comecei totalmente via anterior. A hora que eu abri um pouco, eu já parti para olhar lá atrás. E aqui foi a grande surpresa do dia, que me deixou muito feliz ontem. Não tinha nada no fundo de olho. Né? A princípio, o diagnóstico dela agora está incerto. Eu, honestamente, nunca vi uma toxocaríase fazer uma inflamação tão grande anterior, sem nenhuma lesão posterior. Não acho que isso seja impossível, mas acho pouco provável. Né? Aqui continuei a cirurgia, até identei toda a periferia, procurando, né, por snowbank, snowball, não tinha nada. No final aqui a gente tem que ser meticuloso e remover todo o resquício de cápsula com cristalino, né, remover todas as massas corticais. No final aqui uma coisa que eu gosto de fazer muito também em paciente uveíte, a fácil, quer dizer, fazer uma iridotomia. Hoje em dia eu faço 2 iridectomias, faço uma, faço outra. Até é importante que aqui você vê que eu estou até com o vitrófico dentro da íris, lá para baixo. Que de nada adianta você abrir só a íris e não abrir a cápsula que ficou embaixo. Você tem que fazer uma perfuração para você não ter bloqueio pupilar, porque essas crianças fazem membrana pupilar e daí tem aumento de pressão e tudo fica mais difícil depois. Tá? Então esse foi um caso que eu achei muito legal, que eu dormi mal ontem, acordei cedo preocupado que eu ia ver talvez um caso INOP, e no final terminou assim com uma lansectomia com retina relativamente quase perfeita. Esse aqui é meu último slide, as últimas mensagens. Então, lembrar que cirurgia para tratar as doenças da retina de criança, elas podem ser feitas, né? Você tem condições, não dá para achar que aquilo é inoperável. Se você não tem, se você puder encaminhar ela para alguém que tem experiência, é uma cirurgia que às vezes dá certo. A cirurgia de retina pediátrica não é para o pessoal que tem coração fraco, né? Cadê? Você passa por aperto antes, passa por aperto durante a cirurgia, passa por aperto no pós-operatório também, e tem que ter aquela calma, né? Medica, faz o teu melhor, que se for para dar certo, vai dar certo, né? A experiência te ajuda muito em saber aonde você pode colocar teu trocáter, onde você coloca a tua mão, né? Esse olho eu acho que eu posso, esse olho eu acho que melhor não, vamos fazer o melhor olho ou o pior olho, igual a mim, eu tenho essa tendência clara também. Se você operar o pior olho vai ficar ruim e a mãe não vai querer operar o melhor, tá? E daí o melhor vai ficar pior também. Então, se for para lutar, luta pelo melhor, né? O tempo, o timing é crucial, quer dizer, entrar na hora certa, a janela muitas vezes ela é curta, quer dizer, o Hop tem esse grande problema. Ah, tem um bebê aqui, não sei aonde, internado, como é que faz para vir essa criança para cá? Não tem como você transferir Hop. Ou você tem o Hop ali perto de você, ou você não consegue fazer isso. E por último, a cooperação com a família e uma equipe multidisciplinar, isso é essencial. Eu não falei aqui sobre os anestesistas, que é até uma coisa assim, não adianta você ser muito bom de fazer cirurgia se você não tem um time de anestesista por trás de você que tem experiência com criança, né? Eles têm que saber anestesiar, eles têm que saber bloquear a criança, quer dizer, é o time completo. Quer dizer, a gente joga, mas precisa de um atacante, um meio-campo, precisa de um bom goleiro, porque senão, no final das contas, você fez uma cirurgia bonita e depois não reabilitou visualmente. Quer dizer, o teu resultado vai ser tão pobre quanto talvez se você não tivesse feito nada. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite a toda a família Aventura que está aqui me assistindo. Esse é meu e-mail, esse é meu telefone celular. Qualquer um que quiser me mandar um WhatsApp, uma mensagem, poxa, o que você acha? Trocar ideia hoje em dia com esse mundo de Zoom, de WhatsApp, a gente consegue dividir caso de uma forma muito, muito legal. E isso é sempre bom para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Camila. Alexandre, queria parabenizar pela aula. E pegando o ganchinho do que você falou agora no final, da reabilitação visual, aí eu queria saber da tua experiência com relação a essas crianças que ficam afásicas, né? Como é que você faz? Você tem mais experiência com adaptação de lente de contato ou prescreve óculos mesmo? Principalmente nos menores da catarata congênita, né? Que é um desafio, né? Ou tanto óculos como lente de contato. Geralmente não sou eu que faço isso, né? Eu tenho aqui um time do pediatra de alto padrão também que me ajuda muito, mas a minha tendência é assim, cirurgia bilateral, catarata bilateral, sempre afasia. Sou um grande defensor, acho que óculos e afasia
fica 20/30, fica 20/25, as crianças ficam super felizes, né? Na unilateral, a gente tem uma boa experiência com lente de contato, mas a gente sempre faz receita de óculos junto, né? Porque a lente a gente sabe, tem dia que a mãe não consegue pôr, tem dia que não dá certo, a lente cai, a lente incomoda. Eu acho que você fazer uma oclusão com óculos, mesmo que ele seja mais 18 de um lado, plano do outro, a gente sabe que nas cataratas unilaterais essas crianças nunca vão ter visão binocular, né? Isso é um sonho, não tem como. Essa criança já nasceu diferente. Então, se você puder estimular o máximo possível, seja com lente ou seja com óculos, acho que o importante é estimular. Nem que ela fique só aquelas horas do dia que ela está com o tampão, com o óculos bem colocado, eu acho que isso já dá um grande avanço na reabilitação. A gente tem bons resultados com lente aqui. Uma coisa que eu vi já o Ed Wilson lá na Carolina do Sul, ele tem no centro cirúrgico, uma coisa que é um sonho, ele faz a cirurgia, ele mede já a biometria na hora, e ele tem um estoque daquela lente Silsoft da Bausch Home, que é uma lente de afasia, que ele não coloca nem tampão nas crianças. Ele faz a cirurgia de catarata pediátrica, coloca uma lente em cima e manda embora do olho aberto, né? Quer dizer, isso é um sonho, mas a gente sabe que isso para a gente ainda é uma realidade muito difícil. Alexandre, eu queria lhe perguntar o pós, né? Porque a gente opera o primeiro DPO, tudo, mas com quanto tempo e como é seu acompanhamento? E aí, como você leva para o centro cirúrgico, a cada quanto tempo para fazer um exame sob sedação e multimodal? Eu faço muito pouco. Multimodal, Camila, aqui eu não tenho, né, headcam para fazer documentação, angiografia, que é uma coisa que eu gostaria muito. Catarata congênita, hoje eu opero segunda, geralmente vejo na terça, primeiro dia pós-operatório e 7 dias pós-operatório. Todas as mães têm meu telefone celular sempre, né, para me mandar mensagem a hora que for. Então a gente vai conversando, mas eu honestamente vejo muito pouca reação inflamatória. A semana eu fiz uma catarata pediátrica que a criança não me deixou ver direito. Operei segunda, vi na terça, mandei voltar amanhã na sexta-feira. Então, se eu vejo qualquer sinal de inflamação, ainda vejo 2 vezes na mesma semana. Se eu vejo que está tudo bem, às vezes, geralmente, 7º dia. Essa é a minha rotina. Isso é uma coisa que eu acho que tem que aprender. Às vezes, a gente não consegue examinar essas crianças direito no primeiro dia. Tem que ter aquela coisa assim, né? Dá os colírios, manda para casa, dá o celular para a mãe e qualquer coisa ela te liga. Porque se você for querer... Tirou o tampão, a criança já grita horrores. Essa menina que eu operei ontem, hoje, foi um porco para tirar o tampão. Era uma criança grande, mas um pouco mimada, assim. Nossa, chorou muito na sala. Eu consegui ver câmara formada, pupila redonda, não é nada de medir pressão, fiz bidigital nela, né, e vou ver ela de volta na terça-feira, por exemplo. Então, eu não tenho um padrão oficial, assim. Faço muito dependente do que eu vejo acontecer. Ô, Alexandre, eu queria interromper um pouquinho Camila e Adriana aqui para lhe parabenizar, Eliana Ventura. Quero lhe desejar tudo de bom, mas principalmente parabenizar porque você tem paixão pelo aquilo que você faz. Tudo que a gente faz com paixão, com amor e principalmente em prol das crianças, vai ter frutos. Estamos procurando sempre as formas da melhor solução para a visão e a reabilitação das crianças. Então, nosso parabéns para você e muito obrigada por compartilhar da sua larga experiência. Claro, muito obrigado, Helena. Eu sei que a senhora também tem essa paixão, todo mundo, né, tem essa paixão por criança. Eu também partilho disso junto com vocês. Então, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não adianta, né? Verdade, Alexandre. Eu quero lhe agradecer. Vamos encerrar, né? Foi 1h30. Olha, você podia passar mais 2 horas falando que eu amo o tema, mas eu quero lhe agradecer por sua disposição. No primeiro momento que eu lhe convidei, você já aceitou. Então, muito obrigada. E foi como a doutora Eliana colocou, nós vemos a sua paixão e a sua experiência, realmente. Não é? Você não fala uma coisa Camila, que tem que saber. Eu queria fazer uns comentários rapidinho. Eu fui treinado em retina, a primeira coisa que eu me treinei foi retina, no início dos anos 80, mas eu queria contar alguns fatos interessantes, porque essa geração da retina nova que faz realmente um diferencial muito grande com equipamento e tudo, mas eu venho de um treinamento de retina que não existia, o microscópio não tinha luz coaxial, então nós não tínhamos reflexo vermelho, se operava a catarata só com o que a luz provocava em termos de incidência anterior. Para ter uma ideia, as vitrectomias eu vi muita gente fazendo com indireto, porque não existia grande angular. Eu vi uma vez, e estou passando isso para você, que faz pelo menos 30 anos, no Skepins, que inclusive é um japonês chamado Hirose, que obviamente ele não sei se está vivo, mas é uma pessoa que tem umas publicações incríveis.
E Dr. Marcos Ávila conhece bem ele, ou conheceu bem ele. E eu tive a oportunidade de ver uma cirurgia, estamos falando em 78, por aí, mais ou menos, de um paciente, de uma criança com HOP, e isso tudo que você falou me lembrou ele, que era primeiro que foi feito a céu aberto, segundo que não tinha endocautério, não tinha antiangiogênico, absolutamente nada. O que se fazia era soro gelado. Então tinha um sistema de resfriamento do soro para poder então diminuir o sangramento. E se fazia, tirava a córnea, fazia, pelo menos isso eu vi, fazia a vitrectomia a céu aberto e é como você falou, a retina ia para o lugar com o tempo. Eu passei 2 semanas, não tive a oportunidade de ver essas reabilitações, mas vi essa cirurgia. Uma outra coisa é que eu treinei em Porto Rico com o Berrocal, aprendi muito e depois fui para outros lugares. Tive também o privilégio de ver Stanley Chang, que é de Nova York, foi Cornell e Columbia, e ele na época estava colocando o esperflucarbono em olho de coelho. Então também vi esses avanços, né? Vi também o sistema AVE, que era o sistema que ele tinha tentado ajudar de grande angular. Depois vi o endolaser. Nós trouxemos o primeiro endolaser fora dos Estados Unidos para a América Latina, foi o Hope que trouxe, que chama-se HGM. Isso fez uma abordagem muito incrível, porque começamos a fazer uma abordagem com tamponamento interno, que antigamente só se fazia a cinta, crio e drenagem. Então, nós tivemos essa oportunidade de ver uma série de desenvolvimentos incríveis e chegar ao buraco macular como limitante interna, essa questão das sondas, enfim. Então, eu costumo dizer de que as pessoas que iniciaram agora vendo tudo, porque antigamente se fazia retina sem ver nada. Inclusive, a tentativa era mais ou menos, por aqui onde é que está a ruptura, para a gente tentar uma drenagem, enfim, extremamente complicado. Hoje, também a responsabilidade dessa geração aumenta muito, porque quando você passa a ver, você passa a ter também mais compromisso com o resultado. Isso que você falou da cirurgia da prematuridade é extremamente verdadeiro. Eu já vi várias pessoas, não foi uma nem duas, serviços diferentes, que quando tem uma ruptura iatrogênea, dá a cirurgia como perdida. Isso também é um fato. Não sei porque as coisas começam a melhorar. Antigamente não tinha peeling, a base do vítreo era complicada na criança, não tinha tanto corte, os aparelhos bem difíceis. Mas hoje a retina é uma outra realidade. A retina hoje tem um compromisso com resultados, mas não funcionais, quer dizer, visuais, quer dizer, não anatômicos, mas funcionais. Diferente da época dos anos 80, que nós tínhamos um compromisso, no máximo, com a reabilitação anatômica. Então, essa geração hoje que entra com resultados melhores, sem dúvida, mas compromissos muito maiores do que a geração que foi de 80. Eu vi grandes cirurgiões, incríveis cirurgiões, tá certo? Conheci pessoas de retina na época que era exatamente o borderline, ninguém tinha os conceitos que hoje tem. Para ter uma ideia, na época, eu vi pessoas fazendo drenagem porque acreditavam que a ruptura da retina era por conta do líquido subretiniano que rompia a retina. Imagine quanto tempo faz isso. Não faz muito tempo. Então, depois que se entende de que a retina era descolada pela ruptura, então começa a ter o buckling, começa a ter a drenagem muito próximo da ruptura. Uma das coisas que as pessoas se vangloriavam era fazer a drenagem com a retina descolada, e quando você fazia a drenagem, você via que a sua drenagem foi feita exatamente onde a ruptura estava. Isso era dado o upgrade do cirurgião. Era um cirurgião extremamente reconhecido quando fazia uma drenagem, e essa drenagem, quando a retina voltava para o lugar, estava exatamente na ruptura. Então, são questões que foram vividas, e eu acho que hoje em dia a retina é um outro universo. É uma outra coisa, uma especialidade maravilhosa, tudo para crescer, mas eu acredito que essas condições anatômicas, como eu ponderei no
no problema da prematuridade, eu acho que a retina vai passar por realmente situações de evitar doenças. Eu acredito que as cirurgias de retina, elas tendem, no caso de prematuridade, doenças hereditárias, tudo isso vai ser trabalhado geneticamente para evitar. Eu vejo esse futuro, tá certo? Diferente do que eu vi. Mas fiquei feliz de ter me lembrado do Hirose, um japonês, uma grande figura, trabalhava no Scapping, era uma pessoa muito conhecida, e vi isso que você falou há 35 anos atrás. As suas palavras, uma frase que eu gosto muito é de Voltaire, né? Se a gente vê longe, é porque a gente está se apoiando no ombro de gigantes, né? E todas essas gerações que foram, o Mackmer, que começou com uma coisa, o Tatsuo Hirose, também é um dos pais da vitrectomia pediátrica, lá atrás com o De Rohan, junto com o Mike Tracy, o senhor também aqui no catarata pediátrica no Brasil, a doutora Liana, junto da oftalmopediatria. Quer dizer, se a gente está onde a gente está hoje, é porque muita gente lutou muito lá atrás e ajuda muito a gente. Essa nova geração, a gente tem que entender isso, né? Que a gente só está aqui hoje porque muita gente trabalhou muito lá atrás e a gente vai crescendo para os próximos serem cada vez melhores. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. 2 horas de retina pediátrica. Isso quer dizer que todo mundo quer mais, viu, Alexandre? Então você pode vir para Recife quando quiser. As portas estão abertas. Muito obrigada por ter nos ensinado e compartilhado sua experiência hoje conosco, viu? Muito obrigada mesmo. Eu também. Tchau, gente. Excelente. Boa noite, gente. Comentários, por tudo isso, legal. Oi? Desculpa, cortou. Não, tchau para a Adriana também, que estava aqui junto com a gente, para todo mundo, né, que estava nos assistindo aí. Tchau, obrigada. Foi um prazer.